Boa noite, pessoal. Estou iniciando então a gravação do nosso curso. Hoje é a nossa segunda aula do método 3C. Hoje a gente vai, aprofundar um pouquinho o nosso ser de consciência e vai entrar num ser de clareza. Na última aula a gente falou um pouquinho, do Canva Business Model, a gente fez, teve lição para casa, e hoje a gente vai então continuar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Vou começar aqui pela apresentação, que nem eu fiz ontem, e no meio a gente vai conversando e fazendo uma troca, para que a gente consiga realmente crescer e transformar e contribuir, ter uma troca bastante grande aí entre todas nós. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente entra então nessa questão da consciência e vai entrar na clareza também. Hoje a gente vai ter algumas atividades, tá? Também que são bem especiais. Bom, marketing para despertar, que é onde está dentro o método 3C, como eu falei para vocês ontem, ele é, então, uma ferramenta, ele é um projeto que eu estou desenvolvendo do zero. Esse curso do método 3C é o primeiro produto, realmente, que eu tenho dentro do marketing para despertar, mas a ideia é que depois isso vá afunilando, e conforme a demanda de vocês dentro dessa área de marketing for surgindo, a ideia é desenvolvendo outros produtos. Dentro do Instagram, também do Marketing Despertar, tem um e-book que é gratuito, que é de marketing digital para terapeutas. Esse é só você comentar ali na publicação que está fixada no perfil, que você já recebe esse e-book, esse PDF gratuitamente ali direto no teu. Tá? Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre marketing digital ali voltado para terapeutas, pode buscar lá o e-book, que ele está gratuito também dentro do perfil. Bom, ontem a gente falou muito sobre quem a gente é, de criar um perfil de quem a gente é com bastante consciência e coerência. Hoje a gente vai trabalhar, então, sobre aonde a gente pode chegar, A pergunta de onde a gente pode chegar, claro, o céu é o limite, A gente pode buscar muitas coisas, mas é interessante a gente entender e pautar esse crescimento de uma forma que ele seja sustentável também. Não adianta eu falar assim, eu quero dobrar o tamanho da minha empresa no próximo mês. Mas eu tenho cliente, eu tenho capacidade, e se eu dobrar, eu vou conseguir sustentar esse crescimento? Vou ter equipe para me ajudar? Então, é importante a gente pensar e sustentar esse crescimento. A ideia toda desse curso é que vocês passem a olhar o negócio de vocês, o fazer terapias como um negócio mesmo, até para você poder crescer e sustentar tudo isso de uma forma que, não dependa tanto de você. Então, na aula passada, a gente viu o Canvas Business Model, a gente viu os quatro Ps, e a gente também falou muito sobre a consciência. Hoje a gente vai falar sobre análise SWOT, vai entrar na questão de 5 forças de Potter, que é para a gente conseguir analisar também mercado, e a gente também vai fazer uma projeção financeira. E tudo isso vai trazer uma clareza muito grande para a gente sobre onde a gente está e onde a gente pode chegar. Bom, quando a gente fala em consciência dentro do método 3C, que é o nosso primeiro C aqui, do método, a gente fala sobre identidade profissional, que foi um dos temas que a gente mais comentou ontem, na nossa aula passada. A gente falou da questão da importância de você ter uma coerência, de você buscar, entender quem você é dentro do mercado e a partir da tua voz realmente você se posicionar. Então, só que para isso também é importante você entender o mercado, aonde você está inserido, Hoje a gente tem no mercado de wellness, de bem-estar, ele é um mercado trilionário, Ele tem são trilhões de dólares que ele cresce todos os anos. No Brasil, ele passa de 93 bilhões de dólares no ano passado. E a gente tem, uma demanda muito grande. Ele está crescendo muito rápido. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, só no Brasil, as consultas psiquiátricas cresceram mais de 44%. Então, é uma demanda muito grande. A gente vê que é um cenário que está crescendo, que está cada vez propenso a ter mais terapeutas também. Então, é importante que vocês se e busquem realmente um modelo que faça sentido, para vocês. Deixa eu só liberar aqui. Então, vamos lá. E daí, a ideia, então, é ter essa responsabilidade também sobre o impacto, porque você tem a consciência de quem você é e de como é que você vai impactar o outro. Aquilo que a gente também falou muito da questão da sensibilidade. O produto, o serviço que vocês vendem necessita dessa sensibilidade, então, por mais que seja um mercado que está crescendo, também é importante, que a gente tenha esse olhar mais humano para pautar esse crescimento. Então, até que você tome, o inconsciente consciente, ele irá digirar, a sua vida, como se, e você vai acabar chamando ele de destino. Isso quem falou foi Jung. Então, é importante a gente pensar que até a gente ter consciência
do que está acontecendo com a gente vai acabar, né, agindo de formas que nem sempre são como a gente quer. É de novo aquela frase, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve, e quando a gente pensa num negócio propriamente dito, essa frase não vale, a gente precisa realmente tomar as rédeas e ser, né, protagonista das decisões. Dentro do Dentro do C de consciência do nosso método, a gente sempre entende que essa consciência ela é estratégica. Então, a melhor forma da gente prever o nosso futuro é criá-lo. E para a gente poder criar o nosso futuro, a gente precisa realmente pautar o crescimento, a gente precisa entender onde a gente está e para onde a gente está indo. Então, respondendo aquela primeira pergunta que eu fiz ali no começo da aula, se eu sei para onde eu estou indo, hoje talvez não. Mas a ideia dessa aula e dessas 2 horas que a gente vai ter hoje é que a gente consiga responder isso de uma forma um pouquinho mais consciente, então, entendendo, né, quem você é e para onde você está indo. E daí, nas próximas aulas, terceira e quarta aula, aí a gente vai realmente criar planos de ações, um planejamento de marketing, um plano de ação, onde a gente vai pautar etapas e ações que a gente pode desenvolver para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Lembrando que é importante ter aquele Canva Business Model preenchido, porque é a partir dele que você vai conseguir entender quais canais são importantes, que tipo de parceria também é importante, né? Então, se eu entendo, por exemplo, que a parte de indicações é importante para o meu negócio, então eu preciso criar parcerias estratégicas de pessoas, influencers, próprios clientes que eu já tenho, para que eles mesmos indiquem o meu serviço. Então, a partir do momento que você preenche aquele quadro, você começa a entender as interseções entre eles e você começa também a entender quais são as ações que você precisa tomar para que você consiga chegar onde você quer. E a partir dessas ações, então, a gente consegue construir, né, esse planejamento mais consciente, com mais clareza. Bom, a gente vai entrar na primeira atividade, então, dessa aula, tá? Hoje a gente tem 3 atividades bastante práticas, então a gente vai colocar bastante a mão na massa hoje, né? Que é bom porque também vai abrindo, a gente vai entendendo o negócio com mais clareza. Bom, Kotler é um dos autores clássicos de administração estratégica. Ele fala muito sobre estratégia competitiva, sobre vantagem competitiva. Quando a gente fala em vantagem competitiva, é o que diferencia a gente dos nossos concorrentes e que traz uma vantagem sobre eles. Nesse sentido, é o que eu tenho de vantagem para competir dentro de um mercado que é concorrido. Né? E para poder analisar isso, ele tem uma ferramenta que a gente chama de 5 forças de Porter. Para que ela serve? Ela serve para a gente analisar o ambiente onde o negócio está inserido. E para isso, ele analisa então essas 5 forças. A rivalidade entre os terapeutas, a ameaça de novos entrantes, o quão fácil ou difícil é de novas pessoas entrarem nesse mercado, o poder de barganha do cliente e do fornecedor. Esse é interessante porque quando ele fala em poder de barganha, ele está querendo dizer que, às vezes, dependendo do negócio ou do serviço que você está vendendo, tanto o teu cliente quanto o teu fornecedor, quando o teu fornecedor, às vezes, eles têm um poder maior sobre a tua decisão ou sobre o teu negócio. E daí, nesse momento, quando eles têm esse poder muito acirrado, muitas vezes fica difícil de você tomar decisões estratégicas, porque você depende muito deles. Um exemplo clássico disso é, vamos supor que você produz uma peça para um carro que é para uma montadora só. Se aquela montadora não comprar o teu produto, você acaba ficando sem mercado para vender. Então, você depende totalmente do teu cliente para produzir a tua peça. Então, aí ele tem um poder de barganha muito maior do que você. E às vezes você tem também a inversão disso, você tem um fornecedor que só ele acaba entregando um produto para você, e sem aquilo você não consegue fazer a produção, então ele tem um poder de barganha maior. Nesses mercados é importante que a gente tome cuidado, e é isso que a gente vai analisar dentro do mercado também para terapeutas. Quando a gente fala de produtos substitutos, que é a quinta força que Porter analisa, ele não está falando só de concorrentes, ele está falando de outras coisas que podem ser similares e que as pessoas às vezes usam para substituir o que você vende. Né? Um exemplo nessa área terapêutica é, às vezes, até a pessoa usar um chat GPT para tentar se consultar ou para conversar, como a gente vê, né, algumas pessoas já travando conversas com inteligência artificial, como se fossem realmente terapeutas ou melhores amigos, ou pessoas, né, respondendo, falando, conversando, né, de uma forma, assim, mais, como se fosse corriqueira, quase, né? Então, assim, durante essas 5 forças, a gente vai analisar agora uma a uma, e a ideia é a gente sempre entender
né, esse jogo que a gente está jogando, entender o mercado, então, das terapias, e principalmente o mercado brasileiro em relação a isso. É importante a gente pensar que o Brasil é um continente, né, então, dependendo da área, da localização que você está, talvez você tenha que fazer uma análise, talvez até um pouquinho mais crítica sobre isso. Eu vou abrir, então, agora as 5 forças. Alguém quer participar, respondendo, contando um pouquinho do seu negócio hoje? Não? Então, eu vou seguindo aqui e a gente vai falando, tá? Se alguém quiser contar um pouquinho também como é dentro do seu cenário, aí a gente vai construindo junto. Bom, quando a gente fala em rivalidade entre terapeutas, o mercado terapêutico, ele cresceu, mas junto com ele também se saturou, né? Ele cresceu tanto, os clientes estão, né, a gente tem mais pacientes pedindo terapia, quanto também a gente vê uma quantidade maior de terapeutas, né, dentro desse mercado. Então, hoje você compete com diversos tipos de terapeutas, presenciais, online, você tem até alguns influenciadores espirituais que produzem conteúdo e que acabam participando, ou que vendem cursos, ou que vendem infoprodutos online. Você tem profissionais que não têm formação nenhuma, muitas vezes, inclusive, competindo dentro desse cenário. Então, não que ele vai vender uma sessão de terapia diretamente, mas ele acaba, muitas vezes, tirando aquela pessoa que estaria mais propensa a contratar, né, uma terapia com vocês. Então, é importante entender esse cenário, porque a gente vê que é um cenário que acaba ficando muito mais competitivo do que seria se ele fosse um mercado mais regulamentado. Um exemplo de mercado regulamentado é, por exemplo, o de advogados. Você precisa ter lá um registro na ordem dos advogados para você poder advogar, né? Que é uma coisa que não acontece aqui. Jornalista tinha também uma regulamentação maior, hoje já não é necessário para poder apresentar, escrever em jornal, antes você tinha que ter a carteirinha também, né? E assim vai. Então, você tem algumas regras e alguns setores que são mais regulamentados, engenharia, né? Tem a questão do CRES, então você tem algumas áreas que têm essa regulamentação maior, mas não é o caso aqui dos terapeutas. Então, acaba que você tem um mercado que é mais propenso a novos entrantes e acaba tendo, então, essa competição também. Ô, Cláudia, a Cláudia da Viviane. Oi. Então, me veio uma pergunta aqui. Claro. Você está falando aí, né? Muitos terapeutas, né, que explodiu agora, né? E tem muita coisa, muitos terapeutas que a gente não sabe se realmente tem aquela qualificação, tem, como é que fala? Experiência. Isso. Eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque, assim, eu não sou terapeuta, eu estou numa formação. E eu fico assim, nossa, eu não posso estar falando alguma coisa no meu Instagram, né? Falando alguma coisa que não é meu. Então, quando eu posto alguma coisa, eu posto uma formação que eu faço, eu posto como se eu estou trazendo uma notícia, né? Não é que eu não sou, então não estou vendendo nada, mas eu tenho essa preocupação. Perfeito. E aí, eu tenho uma psicóloga, que eu já fiz alguns atendimentos com ela, e ela faz constelação. Só que ela fala, ó, eu não divulgo o que eu faço constelação nas redes sociais. Uhum. A constelação que eu faço são os meus clientes que me pedem, né? Porque ela falou, o Conselho Regional de Psicologia, os psicólogos estão aqui, sabem isso, né? Eles ainda não é regulamentado a constelação familiar. Uhum. Então, o meu trabalho, o meu ganha-pão é os meus clientes como psicóloga. Então, se eu fizer isso, eu posso, o meu registro pode ser cassado. Então, é o que você está falando. Enquanto não tem uma regulamentação, muita gente pode atuar nessa área e vai tirando outros profissionais, né? Que estão aí. Exatamente. Então, assim, o ideal seria ter uma regulamentação mais clara, né? Até porque a gente está falando de saúde mental, a gente tá, né? Tem que ter esse cuidado, e da mesma forma que a gente tem muitos profissionais bons, a gente tem alguns que não são tantos, né? Então, e tem que ter uma responsabilidade em relação a isso, porque a gente está cuidando do outro, né? Ele é um cuidado com o outro. Mas a gente vê, sim, muita coisa, venda de e-book, venda de produto, faça isso, faça aquilo e tal, e muita coisa errada também, né?
tem muito conteúdo que é fake news dentro das redes sociais, que a gente sabe que não são conteúdos que têm um aparato, né, técnico por trás. Então, isso vai acontecer e a gente tem que tentar minimizar isso. Por isso que a importância também de você se posicionar e mostrar que você tem essa formação, que você teve esse cuidado de buscar, né, esse conhecimento, então, que está embasado, que existe um porquê de tudo isso que você estudou, né, e isso vai diferenciando você dentro do mercado. Então, é importante que as pessoas também tenham, né, entendam que você tem esse conhecimento, e mostrar isso é bem importante. Tá. Então, vamos continuar. A ideia aqui é a gente perguntar algumas coisas quando a gente pensa em relação a essa rivalidade entre os terapeutas, né? Então, o que me diferencia além do técnico? Porque, que nem a gente falou, você tem o curso, você fez isso, mas tem várias pessoas que também têm, né? Então, quando a gente pensa nessa rivalidade, é interessante você entender qual é o teu algo a mais, o que você entrega a mais que eles, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente tem a mais e que é nosso, que é natural da gente, né? Às vezes você é mais expansivo, você tem uma energia diferente, ou você tem, ou não, eu consigo analisar melhor o campo. Cada um vai ter uma performance diferente e vai se encaixar com pessoas diferentes. Então, é importante a gente entender isso, porque cada característica sua vai ressoar ou não com pessoas. E aí que você vai acabar trazendo e aproximando pessoas também para você conseguir entregar um serviço melhor mesmo. Tá? Um outro ponto que é interessante você entender, se o teu posicionamento é claro ou genérico. Na aula passada, ontem, quando a gente falou lá sobre proposta de valor, lembra que a gente falou bastante sobre essa questão da gente entrar, né, na proposta e tentar esmiuçar ela ao máximo, em vez de deixar ela muito genérica. Ah, eu provoco uma transformação nas pessoas, mas por quê? Quando? Como? Onde? Que tipo de transformação? Ela sai do ponto A para ir aonde? Para qual é o ponto B que ela chega? Né? Então, entender isso, como você vai vender e o que realmente te diferencia, isso tem que estar dentro do teu posicionamento. E tudo que você for fazer para se comunicar, para falar, para demonstrar isso, tem que estar embasado, né, nessa diferença que você faz na vida das pessoas. Então, você acaba competindo por preço ou por transformação. Se a gente deixar muito genérico, acaba que todo o cliente, o paciente, ele vai entender que todo mundo é igual. E a hora que ele entende que todo mundo é igual, ele vai escolher o mais barato. Porque se todo mundo é igual, então não vai fazer diferença, só faz diferença no meu bolso. Então, ele acaba fazendo essa diferenciação por preço. Então, é importante que esse posicionamento esteja claro por isso, para que você consiga, né, fugir dessa briga, né, que acaba acontecendo quando você está competindo só por preço. Então, a essência dessa estratégia é escolher, né, o que você não fazer. Lembra que eu falei isso ontem, né? Quando a gente entra muito no planejamento de marketing, a gente tem, lógico, um plano de ação que a gente vai fazer, mas tem que estar muito claro o que a gente nunca vai fazer, quais são as premissas e aquilo que a gente nunca vai, né, trazer para dentro do nosso plano. Bom, a segunda força que a gente vai analisar dentro dessas 5 forças de Potter é a questão da ameaça de novos entrantes. Isso é aquilo que eu falei um pouco também, até por ele não estar regulamentado, acaba que muita gente pode entrar. Então, amanhã eu resolvi que eu quero ser terapeuta, vou criar lá um Instagram, vou começar a fazer, vou anunciar ali com tráfego pago, vou dizer que agora eu consigo transformar a vida das pessoas. Quem é que vai dizer que não? Existe alguma coisa para regulamentar, para falar que não? Não tem. Então, acaba que o próprio paciente, ele acaba tendo que fazer essa triagem, né? Por isso que a prova social, que a gente fala quando alguém vem, indica, ou quando algum cliente permite que você poste alguma coisa que ele disse, né, um depoimento e tal, acaba fazendo uma diferença grande nessa tomada de decisão do teu cliente, porque ajuda a te gerar autoridade, a mostrar que você sabe fazer aquilo que você está se propondo a fazer, né? Então, não é mais eu falando de mim mesmo, é alguém falando que eu sei fazer. Então, isso acaba trazendo bastante relevância e te ajudando a gerar mais autoridade. Tá? Mas essa questão da ameaça dos novos entrantes, ela é latente aqui, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer um curso rápido, pode abrir o Instagram, pode, né, se autodenominar terapeuta. Então, a gente não tem uma barreira de entrada alta, bem pelo contrário, ela é bem baixa, o que quer dizer que você precisa construir a autoridade. Tá? É bem importante construir essa autoridade para que as pessoas consigam diferenciar você, né, desse mar de terapeutas que a gente não sabe se são terapeutas de verdade, né? Então, e as perguntas estratégicas que a gente precisa tentar responder aqui são: o que me torna difícil de ser substituído? Até para os próprios pacientes que vocês já atendem.
né? Qual é o diferencial que você tem? Por que que ele não vai trocar você por outra pessoa, se aparecer um novo terapeuta cobrando metade do que você cobra? O que que vai fazer ele manter? Lembra daquela proposta de valor que a gente desenhou também na aula passada? Ela tem que estar muito clara aqui. Essa proposta de valor que torna você difícil de ser substituído. Porque é isso que você entrega, é isso que você traz de diferente, é isso que você muda na vida das pessoas. Tá? Então, quanto mais claro tiver isso para você, mais fácil vai ser de você comunicar o teu diferencial e de você também reter os teus clientes no final do dia. Eu tenho um método ou só uso alguma técnica? Eu aprendi que eu tenho que fazer A, B, C, D, e eu sigo aquilo, assim, como se fosse uma coisa muito técnica, ou eu desenvolvi um método meu, uma forma, uma análise, né? Eu tenho um jeito próprio de levar isso, porque tem várias formas, né? Tudo que a gente está vendo aqui, por exemplo, cada uma de vocês vai pegar parcelas disso, vai entender onde estão as dores de vocês e vai usar isso num formato que faz sentido para vocês. Né? E isso acontece com tudo que a gente aprende, porque a gente vai trazer isso para dentro da nossa realidade, dentro do que faz sentido para a gente. E a mesma coisa acontece com as técnicas e com o que vocês aprenderam como terapeutas. E vocês vão desenvolver uma forma de aplicar tudo isso que vocês aprenderam. E essa forma vai ter muito o jeito de vocês também, porque, e do teu paciente, tanto que você nunca vai ter uma consulta igual a outra. Cada vez que um paciente chegar, vai ser uma consulta diferente, porque as pessoas são diferentes. Mas é importante que você tenha um método, um ponto de partida, né, um caminho e até onde você vai chegar. Então, esse método que vai garantir que você vai conseguir sempre trazer o seu cliente, né, de um ponto de partida até, né, um resultado X. Não que vai ser o mesmo resultado, mas esse caminhar é importante que ele aconteça, né, que ele não fique estagnado também no ponto, que ele veja que ele está melhorando, que ele sinta essa melhora e essa transformação na vida dele, né, que é tão importante, que é o que ele almeja aqui desde o começo, quando ele vai atrás de alguém para ajudar. E eu estou construindo uma marca ou só presença? Essa é uma pergunta interessante, assim, porque uma coisa é eu ir lá e fazer tráfego pago, e as pessoas me verem, baixarem meu e-book, ou fazerem até uma primeira consulta, mas será que elas vão lembrar de mim quando elas pensarem em um terapeuta? Será que o meu nome está virando realmente uma marca e realmente as pessoas vão entender que o que eu estou entregando faz diferença? O construir uma marca não é só as pessoas me verem no Instagram, porque a gente tem um monte ali, a gente está rolando, vocês sabem disso, tem um monte de coisa que a gente vê e que não necessariamente fixa, não necessariamente a gente guarda aquilo para a gente. Agora, tem algumas pessoas que a gente olha, às vezes, só do jeito que está a postagem, a cor, o jeito começou, você nem viu quem é a pessoa ainda, você já remete a ela, porque isso vai criando, né, uma familiaridade dentro da tua cabeça. O tom de voz, o jeito que fala, se você pensa, ela vai virando uma referência para você. Então, ela vai criando realmente uma marca, né, dentro da tua cabeça. Então, se a ideia realmente de vocês é criar toda essa autoridade e se diferenciar no mercado, é importante que aos pouquinhos vocês vão trabalhando para construir essa marca. E o que que faz a diferença para a gente construir uma marca ou não? É a gente ter autenticidade, é a gente mostrar o que é só nosso, né? E por que que a gente está desenvolvendo isso. E isso ajuda também com que a gente, né, resolva um pouquinho o problema desses novos entrantes. Porque a partir do momento que eu tenho a minha marca e que eu já estou com essa marca consolidada, mesmo que entrem novos entrantes, ainda assim, né, novos terapeutas no mercado, ainda assim a minha marca já está mais forte. Então, ela vai acabar, se você não fizer isso, vai acabar que você vai surfando junto com a onda. E se você tem já uma marca mais forte, acaba que te protege um pouco dessas ondas, fazendo com que elas sejam um pouco mais suaves e que você consiga, sim, permanecer, né, no teu crescimento ali que você planejou. Então, a estratégia aqui é construir essa reputação, tá? Antes de tudo. Então, pensar sempre na tua reputação e na tua autoridade para você não sofrer tanto com essa questão dos 250, dos novos entrantes. Pensando no terceiro, né, na terceira dor ali, na terceira força que Potter analisa, ele fala então da barganha do cliente. Eu até comentei um pouquinho com vocês, né, ali essa questão, enquanto a gente estava falando ali inicialmente. O que é interessante a gente pensar nessa barganha do cliente? Se o teu posicionamento for fraco, o teu cliente vai acabar tendo uma barganha maior, porque você vai ficar sempre na iminência que ele pode te trocar por qualquer pessoa, ou por outra terapia, ou por vai fazer alguma outra coisa e tal. Então, é importante que você entenda o valor daquilo que você está entregando e que esse posicionamento esteja muito claro, porque vai ficar muito mais fácil de você negociar com ele também, né? Então, não, a gente veio até aqui, você sabe que tudo isso está acontecendo e tal.
Se você não está entregando um serviço que você vê que está sendo bom para aquele cliente, é difícil você barganhar, porque ele vai chegar e falar assim, não, mas eu queria negociar, então vamos ver preço e tal, e aí você fica naquela, porque você também tem medo de perder o cliente, então acaba que, de novo, a discussão entra sobre preço, e sempre que você está negociando preço, é porque a pessoa não está vendo tanto valor no serviço que você está entregando. Não que ele não possa, às vezes, negociar porque está numa situação difícil, alguma coisa e tal, mas se todos os clientes começam com isso, é porque tem alguma coisa errada no posicionamento, né? Porque, sabe quando você vai comprar alguma coisa e a pessoa te entrega tanto que às vezes você acha até que você devia pagar mais? Né? Isso acontece quando você tem essa entrega de valor. Então, é isso que os seus clientes têm que sentir no final. Que o que eles estão pagando, não devia até pagar um pouco a mais, assim, né? Porque ele sabe, ele vê essa melhora. Se todos começam a negociar muito o preço, é porque talvez tenha algum problema na entrega ou no teu posicionamento. Talvez ele não esteja vendo você como uma autoridade, como alguém que realmente vai poder entregar tudo, né, que ele precisa para poder fazer essa transformação. Então, tem que cuidar bastante com isso para que não entre nesse âmbito só de concorrência por preço, porque é onde você acaba sofrendo muito, né? Você acaba entrando num looping ali que vai acabar sendo muito difícil de você sair, é muito desgastante, consome muita energia, e em vez de você estar preocupada com o que realmente você precisa fazer, que é cuidar dos seus pacientes, você vai estar preocupada com a questão de preço. E aí a gente começa, né, a entrar, até espiritualmente, a gente vai vibrando em escassez, né, tudo começa a dar errado, acaba que não funciona. Então, tem que cuidar bastante com isso para não entrar nesse looping, bem pelo contrário, para que você consiga realmente demonstrar tudo que você veio para fazer, de uma forma que seja muito clara e que fique evidente para o paciente, para que ele não nem questione em relação a isso. Vai ter momentos que ele vai precisar, às vezes, negociar, porque, né, às vezes está numa situação financeira que no momento não está conseguindo arcar, sim, mas aí é pontualmente, aí também você analisa caso a caso, né, se vale a pena ou não, às vezes já é um paciente que você já tenha bastante tempo, mas é importante pensar que a troca, ela é necessária, né, você tem que cobrar, faz parte do processo também, né, tanto seu quanto do cliente. Então, assim, perguntas estratégicas quando a gente pensa nisso, é se o meu cliente me escolhe por preço, né, ou não, se a minha proposta de valor, ela é específica, né, se ela tá ok, e se eu comunico o resultado ou o processo. Isso é interessante também, porque, assim, eu estou comunicando a minha proposta de valor, ou eu estou comunicando, eu venho, é uma sessão, 2 sessões, né, não, é mais ou menos a história que a gente falou na aula passada do Botox. Eu estou vendendo a aplicação na testa, ou eu estou vendendo rejuvenescer? De novo, estou vendendo o processo ou o resultado? É importante a gente estar sempre vendendo o que traz valor para o meu cliente. No fornecedor é a mesma coisa, e aqui a gente pode ter, por exemplo, alguns terapeutas trabalham muito dentro de plataformas, né, e tal, então, às vezes, esse fornecedor acaba tendo um poder de barganha muito grande, se não fechar por ali, não fecha mais e tal, então, é importante ter isso mapeado, entender a importância deles, para vocês poderem tomar decisões que sejam estratégicas e que sejam, né, condizentes com o crescimento que vocês vão pautar para o negócio de vocês, tá? Então, se você depende de uma única plataforma, esse risco aumenta, então é preciso que isso esteja mapeado, né? O meu negócio depende 100% de uma rede social. Esse cliente que eu falei hoje para vocês é uma cliente que ela está pautando o negócio todo no tráfego pago. Então, se não tiver o tráfego pago, ela não traz cliente. Isso também é perigoso, né? Pode acontecer? Pode, em alguns momentos, mas o ideal é que você crie outras ferramentas e outros mecanismos para que você não fique, né, não coloque, sabe aquela brincadeira, não colocar todos os ovos numa cesta só? É mais ou menos isso. Então, é importante pensar outros caminhos. Pensar caminhos de indicação, às vezes alguns grupos, algumas pessoas que podem ajudar, aonde você pode participar, pode ajudar a divulgar teu trabalho, às vezes até um trabalho voluntário pode fazer com que venham outros trabalhos que são pagos depois. Então, mapear tudo isso e entender, né, o que você pode fazer para você divulgar o teu trabalho, além, né, de uma plataforma única. Se você tem um mailing também, onde você pode trabalhar, onde você pode tentar trabalhar e fechar, pessoas que já vieram, se você mantém um relacionamento, muitas vezes, com esses clientes, ou com pessoas que já vieram, pelo menos, perguntar a cotação, né, porque você pode ir mandando conteúdo. Às vezes, produção de conteúdo é uma coisa que pode ser interessante para você deixar essa lista ativa,
Eu fiz um artigo aqui, dispara para quem já ficou curioso antes. Eu sei que tem uma pessoa que ela tem ansiedade. Então, você pode produzir um material mais legal sobre ansiedade, disparar para essas pessoas que já vieram conversar sobre, né, com você sobre isso, mesmo que não tenham fechado ainda. Então, agir de forma ativa também para que tanto os teus fornecedores quanto os teus clientes, eles consigam ter um poder de barganha, sim, mas que você não fique na mão deles, né? Que você consiga ter saídas para você poder prosperar. Produtos substitutos. Aqui é a última força de Potter, tá? Ele fala muito da questão da gente entender pelo que o cliente, né, o paciente pode substituir a terapia. Hoje a IA entra, um curso online, uma mentoria em grupo, às vezes até a própria igreja, né, que ele vai lá e tal, e daí ele acaba, não preciso mais ir para terapia, conteúdo gratuito no YouTube. Então, são todas coisas com que ele pode, muitas vezes, substituir uma sessão de terapia. Então, não que vocês estejam concorrendo diretamente com isso, mas é importante vocês terem isso mapeado, né? Porque pode sim fazer parte de uma argumentação na hora da venda, entender, você já ter, muitas vezes quando você vai vender, você precisa trabalhar dentro da objeção do teu paciente, né? Então, porque querendo ou não, a hora que você está negociando, você está fazendo uma venda, né? Vocês acabam fazendo um pouco de tudo, vocês acabam sendo marketing, comercial, financeiro, né? Acaba trabalhando um pouco de todas essas áreas. E na hora que você está negociando com esse paciente, ele pode falar, não, mas eu prefiro ali fazer, então, vou perguntar para mim, para o meu chat GPT aqui, que eu, né, eu consigo ficar aqui resolvendo com ele também já me dá algumas dicas, enfim. Só que assim, o ChatGPT ele vai trazer muita coisa que é lugar comum, tá? Eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem o que eu quero dizer com a argumentação. O ChatGPT ele pega tudo que tem dentro da rede da internet e ele vai fazer uma resposta mediana de tudo que ele achou. Essa resposta, ela não é personalizada para aquela pessoa, para o que ela está sentindo, né? Então, é isso que você pode, por exemplo, explicar quando ele vem com uma resposta dessa. Então, você entender quais são esses produtos substitutos, estudar um pouquinho sobre isso e ter isso na ponta da língua, pode muitas vezes fazer com que você feche mais negócio. Então, a importância de você entender os produtos substitutos aqui é você realmente se preparar para quando isso aparecer, você ter essas respostas e saber realmente argumentar, né? E realmente, de novo, mostrar que você tem autoridade e que você tem valor perante tudo isso que está acontecendo e o que você está vendendo. Beleza? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Chegamos no final das 5 forças. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo tá craque já? Como é que vocês estão nesse momento? Mari tá ok? Tudo certo? Eu quero ouvir as terapeutas aqui, ó, que eu estou na formação. Não, tá certo. Alguém já passou por essa do cliente falar que vai fazer a terapia com inteligência artificial? Aí eu já fiz umas perguntas lá que a inteligência artificial me respondeu como terapeuta. Eu falei, nossa! Aí a minha Eu não passei, minha eu não passei, Ele mas comentou, né, que na aula que tem muitas pessoas que às vezes faz o atendimento com o terapeuta e depois de fazer o atendimento com o terapeuta vai lá ver se o terapeuta falou aquilo que é certo para ela. Sabe, Entendi. tem uma coisa, né, a inteligência artificial, se você observar, ela vai dar as respostas que ela acha que você vai gostar, não o que você precisa. Exato. o que vem, Vivi, eu vejo dentro do consultório de psicologia hoje em dia, que as pessoas vêm com diagnósticos do TikTok, vêm com diagnósticos do Instagram, então eu tenho que mostrar para elas, muitas vezes, a dificuldade que é você fechar um quadro diagnóstico, Sim, e que não é necessariamente um diagnóstico, pelo menos a linha que eu trabalho, que é a análise do comportamento, pouco importa o diagnóstico. Para mim, não importa o diagnóstico do meu paciente, importa o que vai fazer com que o meu paciente melhore. Né? exato. Então, assim, se ele é TDAH, se ele é narcisista, se ele é autista, eu tenho que transformar, fazer com que esse paciente fique o mais funcional possível.
Sim, até né? porque Mas eles... são muitos graus disso, né? Sim. Hoje todo mundo virou narcisista, né? Mas a gente precisa entender que uma coisa é você ter um traço narcisista, outra coisa é ter uma personalidade narcisista, né? Não, e eu falo, se você pegar o DSM lá, para fechar um critério diagnóstico, você tem que ter, tipo, pelo menos 15 de 20. E assim, tipo, se você for ver, eu lembro quando eu tinha aula de psicopatologia na faculdade, o meu professor falava assim, olha, todo dia vocês vão sair daqui com um diagnóstico diferente. Cada aula que eu der, vocês vão achar que vocês são o sujeito que eu estou dando aula, né? Porque a gente sempre tem um pouco, de histriônico, a gente sempre tem de narcisista, a gente tem de tudo, né? De obsessivo, quem não tem comportamento obsessivo, quem não tem então assim, tipo, é muito difícil. Então, é, o que me atrapalha hoje muito essa informação no Instagram e TikTok, informações recortadas, Sim, mas eu acho que isso sabe? é recorrente a toda a área da saúde, não é nem só para terapeutas, né? Os médicos sofrem, farmacêuticos sofrem, a pessoa chega querendo, né, sabendo para que é o remédio antes de ser indicado, né? Sim, já sabem o que tem que tomar, bem isso. É bastante É. complexo. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto à IA, porque ela generaliza determinadas coisas. E cada ser é um ser. Se você estiver trabalhando que nem a nossa área, a parte de constelação, você vai dizer que tudo é igual? Não, cada pessoa é uma pessoa. Você vai usar diferentes técnicas? Sim, diferentes. O terapeuta tem que saber várias técnicas para saber a que está mais adequada para aquele cliente. Então, Perfeito. a parte de anamnese é muito importante. A parte de você fazer uma conversa que antecipa todo o tratamento é muito importante. Para você entender o teu cliente, entender a pessoa que está na tua frente. Porque, às vezes, você falar alguma coisa, aliás, você nem tem que falar, você só tem que escutar as coisas e ir analisando e ajudando a resolver. É muito diferente estar mesmo online ou mesmo presencial. Hoje eu digo online, a gente consegue, mas o presencial é o presencial, é humano. Então, a IA se tornou uma coisa assim muito... Está muito na moda, moda. Ela nos ajuda? Ajuda Muito. muito. Só que a gente tem que saber analisar aquilo que ela está dando para a gente. Com Se certeza. viável, não é viável. É verdade, não é necessário a gente ter entender, né, ter esse crivo ali, né, e não, olha, aqui vai, aqui não vai, e assim, eu acho que, para mim, a IA, ela me ajuda muito, para mim é uma nova forma de você aprender, então, para você estudar, ela é fantástica, indicação de livro, criar um plano de estudo, né, então, assim, ela vem te pautando, eu sempre fui meio autodidata, então, para mim é ótimo, assim, ela me ajuda muito, porque ela me ajuda a organizar, né, fragmentar ali o estudo, olha, hoje é isso, amanhã é isso, não sei o que e tal, e você vai seguindo e vai trazendo e cruzando, porque ela tem, né, é como se eu tivesse uma biblioteca gigante à minha disposição, assim, já com dica, YouTube e tal, então ela vai cruzando. Mas, ainda assim, quem tem que estudar sou eu, né, eu tenho que parar, olhar, fazer a lição de casa, que nem vocês estão aqui também buscando. É importante ter isso, e mesmo assim eu vou direcionando, porque às vezes, esses dias eu estava querendo estudar sobre neuroplasticidade, aí veio, tipo, todos os livros, que são livros bons, claro, mas eles são livros que às vezes são muito rasos também, né, que vem aquela coisa muito mais a ver com hábito do que realmente com neurociência. E eu falei, não, eu quero acadêmico, dessa forma e tal, não sei o quê, então, você tem que ir costurando, porque senão ele vai trazer aquilo que é lugar comum, só vinha best-seller, que não sejam livros ruins, são livros ótimos, mas que não era o que eu queria, dependendo da profundidade que você quer. E é mais ou menos a mesma coisa aqui, ele vai ficar na superfície, ele vai ficar no que está disponível, que não necessariamente é bom, né? Eu lembro uma vez até dessas questões de Wikipedia, estava pesquisando, e
dentro da área de marketing, trabalhando numa empresa, e aí veio um material para a gente produzir, e na época era o Dia das Mulheres, e daí veio, não, porque o Dia das Mulheres foi celebrado porque as mulheres teve uma passeata pacífica com flores e tal. Aí eu li aquilo e falei, gente, não é isso, né? O Dia das Mulheres, queimaram as mulheres fechadas dentro de uma fábrica nos Estados Unidos, e daí gerou... E daí, então, assim, se você olhar dentro da internet, tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E isso vai vir dentro do ChatGPT, porque é a base que ele vai buscar. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, principalmente quando a gente está falando da saúde das pessoas. Né? Então, é importante que vocês também sirvam, né, como autoridade nesse momento, para poder direcionar esses pacientes que chegam até vocês, para que vocês consigam conduzi-los da melhor forma e mostrar, lógico, né, usem a inteligência artificial, mas usem com cuidado, usem com sabedoria, né, se alguma coisa apontar ali, qualquer coisa, pergunte aqui também. Então, fazendo esse campo, porque eles vão usar, você não vai conseguir impedir, né, ninguém de usar, mas usar com cuidado, né, e sempre promovendo uma melhora, né, então é bem importante ter esse cuidado. Faz muito sentido o que você... A gente usa a IA. Claro, a IA é ótima, não é para não usar, né? Tem IA que foram programados só para a parte terapêutica. Tem diagnóstico pronto. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, nós, terapeutas, temos que estar muito mais além, tipo assim, tem que ver a IA e você fazer o teu posicionamento diante da IA. Perfeito. O que a Regiane falou, não faz sentido, Regiane, você falou que da IA, mas você falou do presencial, você está conversando com alguém. Eu passei recentemente as coisas que estão acontecendo em família, eu falei algumas coisas na inteligência artificial, mas ali não foi. Não, eu falei com a psicóloga que eu faço terapia, e eu fui na igreja conversar com a pastora. Eu precisei de pessoas. Sim, Eu precisei de pessoas para me manter calma e para me resolver uma situação que ainda estou resolvendo. É bem importante o que você está falando, que a Regiane está falando, Regiane, é muito bom. O que eu quero dizer rapidamente, Viviane, sabe a questão de preço? Eu estou falando agora como cliente, olha, desde 2020, que eu conheço uma terapeuta, uma psicóloga muito famosa, ela está muito famosa agora. E eu assisti muitos conteúdos com ela, e eu comprei um curso com ela de constelação, mas foi uma coisa rápida. E ela falou uma vez assim, olha, o curso dela de constelação familiar, não sei se ainda é, R$17 mil. Não sei se ainda é esse preço. E ela falou, gente, ela falou muita coisa do que o que ela ia entregar. Eu falei, olha, o curso dela, do que eu vejo com ela, eu pagaria esse valor, mas no momento eu não tenho condição. E ela falou, olha, e tem um curso aí de pessoas formando consteladores por R$ 49,90, no final de semana, você não vai sair constelador. Eu falei, então, alguma coisa está errada. O que eu fiz? Eu procurei alguma coisa intermediária, nem foi os R$ 49,99, nem foi os 17, mas foi um curso da Cláudia, uma formação da Cláudia, que eu pude pagar, que está bem abaixo de 17 mil. E eu fiz essa comparação. É isso que eu quero colocar aqui, Viviane. E você vai depois, né? É mais ou menos de eu fazer uma faculdade de medicina, sei lá, num Einstein, né? Ou a gente fazer uma faculdade aqui. As duas são faculdades de medicina. É claro que uma vai custar lá R$30 mil por mês, vai custar, acho que está saindo de uns 10 mil aqui em Curitiba, né? Então, assim, só que a outra vai ser 3, 4 vezes mais, e isso é normal. Então, mesmo na instituição de ensino tradicional, a gente vai ter essas diferenças e está tudo bem. Mas ainda assim é um curso de formação, com uma carga horária, né, uma estrutura, com um começo, meio e fim. Não é essa coisa de R$49, que daí, às vezes... Foi muito, né? E também tem muito curso de R$49 que é muito bom, mas assim,
importante é você falar que você sai formado terapeuta. Sai formado, né? Atualização e tal, de R$ 49, tem muito curso bom, inclusive com muito conteúdo, mas tem que cuidar, né, com o que vende, com o que promete, porque é muito difícil você sair num final de semana já sabendo tudo. Sabendo tudo, é isso aí. Eu fiz essa comparação, então, opa, peraí. Para começar até serve, agora realmente para sair é difícil, é bem complexo. Bom, o que as 5 forças mostram para a gente? Elas mostram que você não está sozinha no mercado. Você viu, a gente tem os novos entrantes, tem produtos substitutos, tem essa questão do teu fornecedor e da força do fornecedor e do teu cliente também, mas você pode escolher como se posicionar. E é aqui que volta de novo essa consciência, essa clareza de tudo que você está fazendo e construindo como terapeuta. Então, essa consciência ela não é só espiritual, ela precisa ser estratégica. A gente está falando de um negócio, de um business, então você precisa olhar para isso com bastante cuidado. Bom, vamos agora para o nosso exercício prático mesmo. O exercício prático é né? A segunda ferramenta que a gente está usando hoje, mas o nosso primeiro exercício, que é a análise SWOT. Na análise SWOT, a gente vai olhar para o ambiente interno e o ambiente externo, né, de você como terapeuta. Quando a gente pensa no ambiente interno, a gente vai analisar forças e fraquezas, e no ambiente externo, a gente vai olhar para as oportunidades e ameaças que esse mercado tem hoje. Tá? Então, estratégia é fazer escolhas, e aqui, entendendo as nossas forças, fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças, a gente vai poder fazer escolhas melhores. Análise SWOT é aquele documento que eu disponibilizei já para vocês, né, que está ali no grupo. Não sei quem queria imprimir, quem não tá, mas vamos dar uma olhadinha junto agora. Agora eu precisava que alguém se candidatasse aqui para a gente olhar junto. Quem topa? Posso me candidatar. Então, bora. Tudo bom, Sil? Tudo, e você? Tudo certinho, então vamos lá. Sil, você quer se apresentar para o pessoal? Bom, eu me chamo Silvana, trabalho no comércio, mas dou aula de yoga também e faço algumas terapias energéticas. Então, eu tenho um espaço onde a minha intenção é que ele fique ativo e que ele se movimente mais, né? Até porque eu estou me aposentando também da parte do comércio. E estou entrando agora com mais força na parte das terapias. Mas a minha área de terapia e a parte que eu gosto e que eu me realizo é mais na energética mesmo, sem muita conversa, mais mesmo com reiki, com barras de axis, com force point. É uma terapia mais de energia do que de... mais isso. É isso. Moro em Curitiba. Frio, hoje está frio aqui. Hoje está frio, né? Eu também estou de blusinha de manga comprida. Curitiba não decepciona, né? Curitiba é geladinha. Bom, então vamos dar uma olhadinha junto aqui agora. Bom, se a ideia, então, aqui é a gente analisar primeiro o ambiente interno. Quando a gente pensa em força e fraqueza, é tudo que você tem domínio e que você pode mudar, tá? Então, por exemplo, a força. Os cursos que você já fez, os treinamentos que você já fez, o tempo que você tem de mercado, tudo que você entende que ajuda você a demonstrar, a vender, a fazer as tuas terapias. Conta pra gente algumas coisas aqui pra gente poder ir preenchendo. Bom, Source Point, você está falando de cursos, né? Que eu fiz. Pode ser. Então, tá? cursos. Cursos, a minha própria prática, né, pessoal, que na verdade eu entendo, e é esse, na verdade, o público até que eu quero, que eu me dedico, porque eu penso que para mim foi muito importante a parte energética, então eu busco o que foi importante para mim. Então, essa minha troca com o meu cliente, a minha experiência pessoal, eu procuro levar para o meu trabalho. E o autoconhecimento, né? Que é uma coisa assim que eu prezo muito para mim e acho que a pessoa que entra numa linha
de terapia, de alguma forma, precisa estar aberta para o autoconhecimento. Perfeito. Mesmo que doa no começo, porque depois é libertador, né? Então, eu sempre levo essa... Então, minha força, eu acho que é isso, essa certeza. Isso, você falou também que você tem um espaço, né? Sim. Isso também acaba sendo uma força aqui quando você pensa em diferenciação em relação aos concorrentes, Sim. né? Porque você já tem um lugar para atender e tal, localização dele, como é que é o espaço, tem alguma coisa que você entende como força ali também em relação ao espaço? É a prática do yoga também, né? Eu acho que isso ajuda também, porque Então, assim, o yoga as pessoas já conhecem mais, né? Então, assim, às vou vezes... colocar como multiterapias aqui também, né? Isso, né? Então, Facilidade de entendimento. isso. Não está dando multiterapias, ok. Acho que eu já coloquei aqui também. Ok, então, assim, dá para depois a gente trazer mais coisas aqui, mas acho que a gente consegue entender um pouquinho, né, as tuas forças gerais. O que você sente que você precisa melhorar? Que são pontos, assim, que ainda te geram insegurança? Cobrança, porque a impressão que eu tenho é que isso, como isso é uma coisa tão boa, não deveria ser cobrado, eu penso isso, apesar de saber o movimento da troca, sabe? Então, isso também é uma fraqueza, porque eu sei que eu preciso melhorar nisso. Tá, mas você tem medo de cobrar ou você tem receio? O que Não, você sente? eu não tenho medo. A impressão que dá, assim, é que isso deveria ser doado. Apesar de muita gente falar, mas o tanto que você já investiu nisso, olha o tanto de dinheiro que você já, né, nos teus cursos, em tudo, até para o próprio espaço, né? Então, assim, para o yoga eu não tenho dificuldade de cobrar, né? O yoga é uma coisa que, assim, talvez porque as pessoas entendam o que é, né? É isso que você estava falando agora há pouco, né? Então, assim, como você constrói uma autoridade em cima disso? Sim. Porque a minha preocupação também dentro do meu espaço é de convencimento. Eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém de nada. E isso me coloca numa situação em que eu acho que a pessoa tem que experimentar primeiro para depois eu poder cobrar. Entende? Entendi. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma primeira gratuitamente, e depois você meio que, Sim, né, é assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho. A primeira, gera uma agora, experimentação. agora que eu identifiquei isso, é dessa forma que eu trabalho. Eu entrego a primeira gratuita e aí, dependendo do que a pessoa sentir, se ela gosta ou não, ela volta. E normalmente ela retorna, né? Mas retorna uma ou duas vezes, mas não dá continuidade, porque daí fica bem e acha que já está bem. Daí daqui a pouco volta de novo. Então, assim, Sim, talvez esse meu não convencimento, essa minha forma de não esclarecer que precisaria de um fortalecimento, mais conversa, na verdade. Eu não sou muito da conversa entendi. dentro do processo, sabe? Porque como eu acredito mais em energia, eu uso muito pouco tempo para diálogo. Para diálogo, entendi. Mas assim, tem alguma coisa que você conseguiria fazer online ou você tem que ser sempre presencial? Não, por exemplo, a SourcePoint até poderia ser, mas eu ainda não tenho prática porque para online, porque eu terminei o curso aonde tinha esse módulo agora em novembro. Então, eu nem sei como que ela funcionaria. Eu vou colocar essa falta de diálogo aqui também, tá? É, E essa questão também dessa restrição ao presencial, que também às vezes pode te restringir um pouquinho. Tem mais alguma outra eu coisa? também gosto do presencial. Eu me sinto mais forte no presencial. Ok. Tem mais alguma coisa que você sente assim que você pode, que às vezes te trava ou que você entende que você tem que melhorar? Talvez uma insegurança até de transição de carreira. Isso é uma coisa que eu sinto às vezes, de abandonar um barco para segurar outro, entendeu? Para segurar, não, para me jogar no outro, porque a palavra certa seria isso, seria
você abrir mão de uma coisa para se dedicar exclusivamente a outra. Isso Sim. talvez seja uma coisa que trava, um bloqueio. Entendi, perfeito. Bom, então assim, olhando os teus 2 pontos, a gente pensa sempre em forças e fraquezas em relação ao ambiente interno, ao que você pode, né, trabalhar e melhorar, tá? Então, são pontos que quando você for pensar a tua comunicação, é importante você ter isso muito claro. O que você vai comunicar? Você vai falar que você tem esse autoconhecimento, que você tem um espaço físico, que você tem essa questão de multiterapias, até para te ajudar a minimizar esses outros pontos que às vezes você tem dificuldade, né? Então, você tem a dificuldade, às vezes, nessa falta de diálogo, será que você não consegue fazer alguma coisa por escrito, ou fazer algum material, ou trabalhar dentro do WhatsApp, ou ter alguns áudios para enviar para as pessoas antes e depois das próprias sessões? Isso eu Então, já faço. Dentro de cada terapia, o que eu achei que foi trabalhado ali, o que no final, às vezes, a pessoa fala alguma coisa, né? Porque não é dentro da minha terapia, não é obrigatório a pessoa falar nada. Ela só sente, e aí, às vezes, ela comenta alguma coisa. Eu senti isso, então eu mando algumas até técnicas para ela continuar aquele processo. continuar o processo. Depois. Isso eu faço e falo, inclusive, da importância dela continuar esse processo para fortalecer o que foi feito. Né? Uhum. E talvez aí dentro desse processo você enfatizar a importância de ter a continuidade das sessões, né? Talvez puxar isso até num formato um pouco mais comercial mesmo, né? Porque e para ela vai ser bom, porque tem que finalizar, né? É um caminhar. Então, talvez faça sentido e às vezes ela não tem esse conhecimento. Então, trazer esse direcionamento de uma forma talvez mais clara. Olha, na próxima sessão a gente vai trabalhar isso, então faz isso aqui até isso. Já direciona para ter uma próxima. Você acha que funcionaria, talvez, para minimizar essa fraqueza? Talvez, mas não é o que eu gostaria, digamos assim, porque eu não gostaria essa parte comercial. Para mim é assim, já teve casos, por exemplo, de eu fazer uma terapia para resolver isso, a pessoa falar para mim, olha, já passa o cartão de crédito da cliente em 5 vezes, que dela não pode voltar atrás. Eu achei aquilo um absurdo. Sim. Eu falei, não, a pessoa tem que estar livre para ela voltar ou não, ela que tem que sentir o benefício de voltar ou não, né? Claro. E acho, inclusive, que esse é um diferencial meu, sabe? Porque eu gosto de trabalhar assim. Como eu gosto de estar livre para voltar ou não, eu quero que as pessoas também estejam livres para voltar ou não. Mas isso que você falou faz sentido, de repente falar, olha, na semana que vem a gente pode trabalhar, porque eu também não gosto de direcionar muito, porque eu acredito que aquela energia sabe onde ela tem que atuar. Sim. Então, eu acredito que eu nunca trabalho temas, eu sempre deixo isso livre para o que aquele espaço, aquele sistema tem que ser resolvido na hora. Mas talvez seja uma possibilidade essa que você está falando, eu nunca pensei dessa forma. Sim, porque a ideia, assim, é a gente tentar minimizar isso, e talvez se não for dessa forma, pode ser de outra forma. Então, assim, se para você essa questão da liberdade da pessoa é importante, talvez você possa trazer isso até como um diferencial, né? Não, para mim, eu prefiro, então, fazer isso e já deixar claro, e às vezes amarrado. Tem gente que pode se posicionar dessa forma, o teu posicionamento já é diferente, porque a ideia do que a gente está construindo aqui é uma coisa que faça sentido e tenha coerência para você. Porque é através dessa autenticidade que você realmente vai ter certeza na tua atuação. A gente não consegue fingir por muito tempo, né? Aquela coisa do problema da mentira é essa, que uma hora você acaba esquecendo o que você inventou. Então, não pode, né? Você tem que ser muito nato, tem que ser uma coisa que vem realmente de dentro de você. Então, se é isso que você tem para entregar, mas então você tem que divulgar isso também. Falar, olha, na próxima sessão a gente pode vir, fique muito tranquilo se você quiser vir ou não e tal, mas eu acho que seria importante por isso, né? Principalmente você sente que a pessoa está no caminhar, porque às vezes você sente e fala, não, tem que continuar trabalhando aquilo, né? Porque às vezes é no meio, assim. Então, isso às vezes é complexo. Então, assumir também essa parte da autoridade que você tem, né? De tudo que você estudou, de tudo que você conhece, desse caminhar que você já viu de outras pessoas, desse desenvolvimento pessoal, e também ajudar a conduzir ela, porque às vezes ela não vai saber o que ela precisa ou não fazer, né? E se ela está vindo
para fazer essa consulta com você, porque ela também confiou no teu trabalho e ela também espera que você seja esse facilitador para ela nesse momento que ela está passando. Então, acho que é equilibrar as coisas, sabe? Tipo, trazer, e daí trazer como business mesmo, porque é um negócio, você está ali para receber também, para fazer essa transição. Então, às vezes, uma fraqueza que a gente tem, ela pode se tornar uma grande força no final do dia, se a gente conseguir trabalhar ela de uma forma que faça sentido. Compreendi. Entendeu? E daí é isso também, meninas, preencham aqui as forças e fraquezas de vocês e olhem com esse olhar, assim, de o que eu posso fazer para fortalecer o que eu já tenho forte e como é que eu posso transformar essas fraquezas em forças também, porque isso faz parte de vocês, né? A gente precisa, às vezes, abraçar aquilo, mesmo que a gente entenda, né, aqueles medos que a gente tem, essas fraquezas, essas inseguranças, e entender, não, como é que eu transformo, então, isso para dentro, né, da minha personalidade, porque às vezes é isso também que vai trazer autenticidade para o processo de vocês, né, e tá tudo bem, a gente é diferente mesmo, e eu acho que é isso que faz com que a gente também se destaque no final do dia, né. Vamos para o ambiente externo? Daqui a pouquinho a gente para uns 10 minutinhos, tá? No final a gente embalou hoje, né, tá fluindo. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de ambiente externo. Quando a gente pensa no ambiente externo, às vezes são coisas que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, a gente tem dentro do cenário hoje, por exemplo, da NR1, que as pessoas estão buscando mais, tem se falado muito de saúde mental, isso pode ser uma oportunidade a partir do momento que eu tenho mais pessoas pesquisando, então eu posso também me destacar um pouco mais no mercado, né? Então, mas não é uma coisa que você tem um controle direto, é uma coisa que aconteceu, né? Está no mercado, mas que é importante a gente mapear também para a gente aproveitar essas ferramentas. Você pensa em alguma coisa? Senão a gente fala mais de mercado aqui no geral. Na verdade, eu penso assim que oportunidades, até dentro, digamos, do meu ponto, né? Ali onde eu estou, né? Então, o yoga, ele me propicia essas oportunidades, porque através do yoga eu já atendi muitas pessoas que estão fazendo yoga e eu atendo uma cliente e essa cliente comenta alguma coisa ou no final da aula a pessoa se interessa e acaba vindo outra. Então, isso é uma coisa externa que é uma coisa a mais do que eu faço, que é uma coisa que me dá muito prazer também, dar aula de yoga, mas não é o que eu quero como carro-chefe. Tá. Né? Porque é uma coisa que é ali meio quadradinho, não dá para fazer a tua agenda, você tem que ter horário, e eu quero um pouco mais de liberdade agora. Então, isso eu acho que é interessante, apesar de ser uma oportunidade, né? Eu de repente, poder abrir mão dessa oportunidade se eu tiver outra. Entendi. Ou talvez menos horários, né? Ter só um horário fixo ali e tal, que seja e tal, que seja mais tranquilo para levar, mas não com a agenda tão engessada, né? Sim, exatamente. Ficaria. Não, perfeito. A gente tem, então, hoje, eu coloquei aqui nessa busca maior por saúde mental no geral, as pessoas estão mais propensas a isso, elas estão entendendo, então está se falando muito mais sobre isso, sobre ansiedade, sobre burnout, mesmo a gente vê as pessoas comentando, que era uma coisa que a gente não via tanto, né, há uns anos atrás, então acaba que também é uma oportunidade para se trabalhar mais isso. O yoga como esse promotor dos serviços, né, que acaba sendo uma oportunidade que você tem também. Em relação à localização que você está, ali o mercado que você está inserido, você entende que tem mais alguma coisa que seria uma oportunidade bacana que você pode aproveitar? Talvez parcerias, grupos, pessoas que podem, assim, te ajudar a impulsionar o negócio? Não. Não? É um espaço que eu sinto que não tem expansão. Tá. No prédio, no espaço ali, né, no lugar onde eu estou. Não sinto expansão. Tá. E no entorno também não, acaba ficando muito restrito ao centro ali. E é mais eu mesmo que teria que fazer esse movimento de levar pessoas para o espaço. Tá. Não, perfeito.
E então vamos para as nossas ameaças. Ameaças também são ambiente externo, então coisas que a gente entende que às vezes são complexas. Até o cenário brasileiro, a gente está vendo ali, saiu pesquisa essa semana, né, que mais de 70% dos adultos no Brasil, da população ativa está endividada, por exemplo. Essa é uma ameaça que a gente tem, porque querendo ou não, às vezes você pode fazer um serviço, dificuldade para receber, essas coisas todas que a gente está vendo em todo no Brasil como um todo, né? Hoje é uma realidade, assim. Então, que você imagina aqui? Vou colocar na inadimplência, porque isso não vai ter jeito. Uhum. Eu acho que essa parte de dificuldade financeira realmente é real, porque às vezes a pessoa quer até continuar, né? E é uma coisa que eu sinto, assim, que eu facilito muito o pagamento e facilito muito o valor do pagamento. Ah. Mas as pessoas, elas ficam, não sei se receosa não é a palavra, mas elas ficam, às vezes, chateadas de não ter a troca como elas gostariam, e aí elas acabam abandonando, né? Então, imprevistos, né? Eu tenho muitos casos de imprevisto. A pessoa começa, faz 3 sessões, adora, e aí depois diz, olha, bati o carro, aconteceu tal coisa, e eu facilito, e mesmo assim, não, aqui está bem difícil o lado financeiro e tal. Então, essa parte do financeiro, eu acho que é a que mais está, neste momento, impossibilitando as pessoas de procurarem terapia. Sim, mas será que isso não é uma resposta à tua insegurança de cobrar? Também. Porque às vezes, né, uma coisa puxa a outra, assim. Então, a gente acaba atraindo aquilo, porque às vezes a gente está vibrando, assim, quando a gente está, né, aquela coisa, estou com receio de cobrar, a pessoa sente também que você está, né, com aquela energia e isso volta, então... É que, assim, o meu público, neste momento, é um público de poder aquisitivo bem limitado, sabe, assim. Então isso eu vejo que eu não tenho um público, tipo, já algumas pessoas falaram, nossa, mas você cobra muito barato. Eu falo, mas aonde eu estou, eu tenho que olhar isso também, porque não adianta eu cobrar R$400 numa sessão e não tem ninguém, né, para fazer essa... Não tem ninguém, né? Então, assim, para mim, é bem claro o espaço onde eu estou, o bairro também onde eu estou, né? Uhum. E as pessoas com quem eu tenho tido contato para isso, né? Talvez até isso entra dentro do que você está falando, de será que também não é a minha questão de cobrança? Porque no começo, quando eu comecei a fazer curso, era para ser voluntário, tipo, trabalhar sem ganhar nada. Então, assim, a minha ideia no começo, quando eu comecei a fazer os cursos, era porque eu me sentia tão bem recebendo, que eu falei, não, eu vou fazer isso e depois vou atendendo as pessoas e tal. E, de repente, isso está virando uma nova profissão, mas eu ainda estou presa no voluntário, sabe? Ontem a gente falou um pouquinho dessa questão de ancoragem, né? A gente acaba ancorando um preço na nossa cabeça, porque a gente estava falando da questão de preço e o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar pelo nosso produto, né? Então, quando a gente pensa em preço, a gente precisa avaliar 2 coisas. Primeiro, o nosso custo, então, o custo do teu espaço, do cafezinho que você serve, do, sei lá, luz, telefone, está envolvido ali, né? E também o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar pelo serviço. Você precisa equilibrar esses dois para fazer. E o estar disposto a pagar, ele muitas vezes, ele vem do que a gente já entende que aquilo vale. E é um ancoramento que a gente faz. Então, se eu vi em algum momento, por exemplo, que uma blusa como essa aqui custa R$200, né? Se eu chegar numa loja e ver por 49, eu vou achar que não presta. Agora, se eu chegar numa outra loja e ver por 900, eu vou falar, não, aí já está exagerado. Então, esse ancoramento a gente faz automaticamente na nossa cabeça. E talvez você tenha ancorado isso como valor, né? E daí fica difícil cobrar. Então, talvez seja um trabalho também de ressignificar isso, assim, sabe? De trazer isso para você de uma forma mais clara, porque, assim, tudo também é uma questão de prioridade.
né? Porque a pessoa está ali, ela está sobrevivendo, ela está pagando as contas, ela está fazendo, então talvez não é que ela não tenha dinheiro, talvez ela não esteja priorizando o teu serviço dentro das contas que ela tem para resolver no mês. Né? Então, eu trabalhei uma vez numa loja, assim, na parte de marketing era uma rede de lojas de ótica, e daí tinha uma vendedora que ela era muito boa, e ela vendia muito, assim. E daí a gente fala assim, não, mas como é que você vende ali? Não, a lente, às vezes, 3, 4 mil reais, só a lente, fora a armação e tal. E ela falava, não, mas é que todo mundo consegue pagar. A gente falava, como assim todo mundo consegue pagar? Claro que consegue. Se você quiser, você vai fazer, vai parcelar em 10, 12. Eles faziam, inclusive, o crediário lá e tal. Se você não compra, porque não é prioridade para você. E ela tinha muito claro. E então ela chegava com aquilo e falava, não, mas não é caro. É a tua prioridade. Se você não quiser, eu tenho aqui mais barato e tal. Mas esse daqui... E ela realmente conseguia, porque ela tratava isso com uma naturalidade tão grande que as pessoas com quem ela atendia também achavam que você vai, porque para ela aquilo, não, é o melhor que tem é esse, se você quiser esse aqui e tal, não sei o que, e ela trazia. Se não for uma prioridade para você, tá com o melhor, então a gente tem aqui outros B, C, D, E, não tem problema. Mas o A custa isso, né? Então, às vezes essa naturalidade, esse ancoramento também vem do jeito que você está fazendo e vendendo. É mais ou menos quando você acha o teu produto caro, e daí você chega assim e fala assim, não, ó, esse lápis, então, ele custa R$5, né? Tipo, a pessoa já vai ficar meio assim, né? Então, você transfere essa energia também na hora que você vai trazer. Então, cuidar só com isso também, porque você também estudou bastante para estar fazendo o que você está fazendo, né? E essa troca também ela é necessária. Então, às vezes, talvez achar um preço que você se sinta confortável de cobrar. Né? Não que você tenha que e tal. Se para você é uma troca que tem que ser mais fluida mesmo e até um pouco quase voluntária, ou talvez traga isso para algumas pessoas, para quem você entende, olha, eu vou te dar, você paga aqui 3 sessões, eu te dou 2, ou faz não sei o quê, se você vê que a pessoa está com dificuldade, então traga isso para dentro do teu processo, talvez, mas deixando claro também, sabe? E negociando isso de uma forma que talvez não seja tão, às vezes, difícil, sabe? A Silvane queria falar? Eu queria falar o seguinte, que às vezes, né, você tem tanto medo de cobrar, e às vezes você se coloca nessa situação, assim, que a pessoa, ela acaba até desistindo, porque mesmo que tu ofereça de graça, ela não vai querer, porque ela não vai dar importância para aquilo. É verdade. Se ela vê que é muito barata a sessão, ela vai pensar, bom, então não vai fazer tanta diferença. E às vezes é só um posicionamento da mente e da gente, que acho que a pessoa não pode pagar, porque como a Vivi mesmo falou, é uma prioridade, você não quer ficar bem, você não quer estar melhor com você mesma, mais espiritualizada, melhor, porque se você coloca o teu valor muito baixo, ou diz, vou fazer de graça 2, 3 sessões, a pessoa nem vem mais, ela nem vai valorizar. Sim, é uma troca de energia, e às vezes a pessoa também não quer se sentir, tipo, é de graça, então eu vou ficar devendo, é como se ela ficasse te devendo alguma coisa, então às vezes ela nem vai, justamente porque você deu de graça. Tem um gatilho que a gente fala quando a gente trabalha no marketing, que é um gatilho que a gente fala que é de reciprocidade, né? Exatamente. Que quando é mais ou menos o que as pessoas fazem hoje muito dentro de infoproduto, eles usam muito isso. Eles dão aula e fazem não sei o que, e no final, assim, veja tudo isso que eu estou te entregando, então, por que você não compra meu produto? Como ele te entregou tanto, você tem até vergonha de não comprar, né? Então, entra nessa questão da reciprocidade. E isso, às vezes, acontece ao contrário. E se ela realmente não tem ali para pagar, ou se ela não entender isso, às vezes ela pode ficar realmente com vergonha, porque ela não conseguiu fazer a outra parte, né? A contrapartida. Então, só tem que cuidar para equilibrar isso, sabe? Porque tem que ter a reciprocidade de tudo que você entrega, mas ela também tem que ter a oportunidade de te pagar de volta por tudo que Sim, troca, né? É uma troca mesmo, então, o que eu digo, assim, que essa troca, ela tem que estar bem declarada, sabe? E falando, olha, isso aqui vai ficar assim, isso aqui vai ficar assim, para a pessoa também se sentir confortável, não, olha, aqui tá ok, a gente chegou num denominador comum, né? Porque, querendo ou não, tem que ter essa troca, ela é importante também, tem que ter a reciprocidade, porque senão começa, às vezes você acaba gerando uma dívida muito grande, né? Porque como é que eu vou pagar essa dívida depois? Um favor, uma coisa, tudo isso gera uma dívida depois para quem recebe. E às vezes fica muito discrepante. É mais ou menos quando você está num relacionamento também amoroso, que só uma pessoa entrega, e chega uma hora, quem está recebendo fala, nossa, nunca vou conseguir devolver tudo isso, né? Então também acaba gerando mais distanciamento do que aproximação, né, das pessoas quando tem
essa discrepância. Então, só tem que cuidar bastante com isso. Beleza? Bom, então assim, a gente preencheu o teu quadro, tá? A ideia dessa análise é, de novo, vocês olharem para vocês, entenderem aonde vocês podem atuar com mais força, e isso aqui é uma ferramenta muito legal para ajudar a produzir conteúdo. Muito mesmo, porque a hora que você pensa ali as tuas forças, junto com a tua proposta de valor, fica claro sobre o que você tem que falar. Então, em vez de pegar um calendário pronto de Instagram do que falar, venham para dentro do que vocês têm de bom. E criem um relatório, realmente, um calendário que faça sentido para vocês. Porque é aqui que vocês vão realmente mostrar a autenticidade de vocês. Isso aqui eu sei fazer, nisso aqui eu sou boa. Né? E é isso aqui que eu quero que as pessoas também comprem. Tá? Então, usar esse tipo de ferramenta ajuda muito a clarear, né, os caminhos para que a gente consiga fazer. Pode usar depois outras técnicas, claro, você pode pegar calendário editorial, que nem a gente tem agora, em março tem dia do cliente, então tudo isso às vezes pode ser interessante, né, com certeza tem as datas também sobre saúde mental, dia da mulher às vezes pode ser legal, dependendo do tema e da terapia que você usa, então tem várias coisas que vocês podem usar como ferramenta, mas sempre tragam isso com essa autenticidade de vocês, dentro do tom de voz que vocês estão criando para vocês, e trabalhando muito essas forças, e minimizando essas fraquezas, aproveitando essas oportunidades, e mitigando essas ameaças, entendeu? Não, eu sei que isso aqui é um problema, então como é que eu vou resolver, como é que eu vou comunicar para que isso seja minimizado? Né? E nos próprios atendimentos também, vocês podem ir trabalhando para ir, né, favorecendo o que vocês fazem de bom e minimizando e mitigando o que vocês entendem que precisa ser melhorado. Beleza? Todos tranquilos até aqui? Todos vivos, né? Vamos lá. Gostou, Sil? O que você achou? Sim, achei muito interessante, muito esclarecedor, na verdade. Ajuda, né, a gente a entender um pouquinho do que a gente está fazendo, tá? Depois aqui no PPT eu também vou disponibilizar para vocês, mas tem falando também, ó, então essa minha força, ela é percebida pelo mercado ou não? Essa minha fraqueza, ela é técnica ou ela é emocional? Esse meu medo de fracassar ou é de crescer? Porque também tem isso, né, a gente falou ali, que nem você falou, você tem o medo, insegurança e tal, o teu medo é que você erre ou que você dê certo? Porque às vezes, se eu der certo, então o que vai acontecer se der certo? Às vezes a gente tem medo de prosperar. Então, entender tudo isso, entender essas forças, essas fraquezas, sobre esse olhar, vai te ajudar também a conseguir corrigir esses pontos que precisam ser corrigidos, né? E também a maximizar o que você tem de bom. Dentro das oportunidades e ameaças, é importante você sempre olhar em relação ao mercado e à concorrência, entender as pessoas que estão em volta, como elas estão se posicionando, para que você consiga, então, né, fluir mais tranquilo. A gente tinha um intervalo de 10 minutos, acabou que a gente atrasou um pouquinho, a gente pode seguir direto? Como é que vocês estão? Querem parar um minutinho? Por mim, pode continuar. Então, todos de acordo? Eu vou dar uma saidinha aqui, Vivi, mas já volto daí, tá? Tá bom, beleza. Eu também vou sair um pouquinho e já volto. Preciso... Tá bom. Então a gente vai trocando aqui um pouquinho, mas eu espero vocês voltarem para a gente continuar. Vamos considerar ali uns 10 minutinhos, tá? Então, 9h35 ali a gente retorna com o conteúdo. E daí eu vou aproveitar esses 10 minutinhos ali para abrir para perguntas, para quem quer ficar, e a gente também discutir um pouquinho ali sobre análise SWOT, sobre a questão das 5 forças. Tá aberto para vocês. Sil, gostou então, Sil? Gostei, achei bem interessante, porque assim, a gente nunca coloca isso, né? A gente vai fazendo a coisa e às vezes sendo atropelado e às vezes atropelando. Exato. Então, olhar isso de uma forma, sair para olhar para isso, eu achei interessante, assim, porque a gente tem uma ideia e essa ideia às vezes não é o que a gente pensa, né? Eu brinco muito, assim, que a ideia desse método não é gerar respostas, é gerar perguntas, né? A gente...
Então, se você procura 10 formas de fazer eu ter, né, os 10 postagens que mais engajaram no mercado no último ano, não está no lugar errado, não é por aqui. Mas, em compensação, a ideia é que você consiga fazer as perguntas certas para sustentar esse crescimento, né? Cada uma de nós aqui, a gente é diferente. E a gente vem com uma realidade diferente, com uma vivência diferente, com um histórico diferente, aprendeu coisas diferentes também. Então, você vai ter pontos fortes, pontos fracos, você vai ter uma proposta de valor, você vai entregar uma coisa diferente para o teu paciente. Então, não dá para a gente encaixotar tudo, colocar numa prateleira e falar, não, todo mundo faz igual que vai dar certo. Sim, e aquilo que você falou, a gente tem que se sentir à vontade para aplicar aquilo, porque daí é a nossa verdade, é a minha verdade. A verdade do outro é diferente da minha, então ok também, tá tudo certo. Exatamente, e a hora que você traz essa autenticidade é que você vai criar uma marca de verdade. É nesse momento que as pessoas vão começar a diferenciar o teu produto do outro. Porque se eu pego a mesma coisa na prateleira, tudo igual, começa a ficar tudo igual, e aí a gente vai discutir só por preço. A única diferenciação que você vai ter de todos os teus concorrentes vai ser preço. E aí você matou o teu trabalho, porque você vai se matar de trabalhar e você não vai conseguir receber, não vai conseguir ter a remuneração que você precisa. Então, a diferenciação, ela vem muito desse sentido, de você buscar quem você é, para aí você se posicionar com uma clareza, né, que seja mais, e também com essa sustentabilidade. Porque tem que ser um pouquinho mais leve, né, porque a gente já se cobra tanto, então a gente tem que conseguir falar com essa facilidade um pouquinho maior. E agora me veio uma coisa aqui, que esses dias 2 alunas conversando, e uma falando sobre barras, né, que tinha feito comigo, daí ela falou, você já fez barras com a Silvana? Daí a outra menina falou, eu já fiz barras, mas você conhece barras? Conheço. Você já fez com a Silvana? Daí ela disse, não, eu fiz com uma amiga minha. Ela falou, não, mas faço com a Silvana. Energia é outra energia, não sei o que e tal. Então, assim, é legal isso, porque, assim, a pessoa sentiu a diferença, né? Ela também já tinha feito com outra. Então, assim, isso não quer dizer que a outra terapeuta seja melhor ou pior que eu, só significa que a energia dela se ajustou mais à minha. Então, exato, nesse sentido que eu acho muito legal essas terapias. Porque a pessoa pode fazer a mesma coisa, mas você está ali também numa troca energética. E às vezes a troca energética vai ser mais facilitada com alguém e às vezes vai ser mais dificultada com outra pessoa e a coisa emperra, né? Sim. Então, por isso que eu acho que eu gosto muito dessa área por conta exatamente disso, dessa aproximação, energia não mente. Energia é autêntica. Não vende. E ela é uma troca, né? Então, vai muito do que a pessoa também está disposta a chegar, né? Então, se ela se sente mais segura, se ela entende que ela está num ambiente que ela pode, né, se soltar, que ela pode trabalhar aquilo, vai ser muito mais fácil, né? Às vezes chega uma pessoa que está meio ressabiada, que nunca viu e tal, às vezes ela trava ali, vai ser muito mais difícil de você conseguir fazer. Então, talvez essa facilidade que você tem ali de demonstrar isso, esse autoconhecimento que você tem, também ajude, né, muito nesse sentido, né, de conseguir esse resultado. Bem interessante isso. Bacana. O pessoal está fazendo as outras atividades? Todo mundo conseguiu resolver fazer o Canva de ontem para hoje? Quem estava na aula ontem? Eu nem consegui assistir a aula de ontem. Não conseguiu assistir a aula de ontem? Então, a aula de ontem foi bastante boa. A gente trabalhou bastante uma outra ferramenta, que é o Canva Business Model, e ele tem diversas áreas ali para a gente preencher, ele trabalha muito essa parte do conhecimento mesmo, né? Então, até aqui a gente veio com o primeiro C, que é o C de consciência, que é se conhecer. A partir daqui, agora, depois do intervalo, a gente entra no segundo C, que é o C de clareza. Então, agora, entender realmente uma parte do negócio, inclusive, a gente vai pegar agora, vai mexer numa planilha financeira, para a gente tentar entender um pouquinho essa parte. Ela é bem resumida, é bem simples, mas como a maior parte, né, do pessoal que vai para essa área mais de humanas, não gosta muito de números, eu achei importante trazer, né, uma planilha para a gente dar uma olhada por esse lado, porque, querendo ou não, a gente precisa ter clareza nisso também.
É a partir também dessa parte financeira que a gente vai pautar crescimento, né? Então, eu não consigo ir para o terceiro C, que é um C de crescimento, sem eu ter um plano também do que eu quero vender, que tipo de produto eu quero vender, quanto isso vai, quanto da minha agenda, que nem se fosse, eu não quero uma agenda muito fixa, eu quero ter flexibilidade. Então, isso já coloca um teto de quanto você consegue atender. Sim. Né? Então, a partir daí, você planilhando isso e entendendo a tua projeção financeira, vai ficar muito mais fácil. Então, não adianta você sair, não, vou fazer postagem, vou colocar um monte de tráfego pago, e se vier esse monte de gente, você vai conseguir atender? Talvez não, porque você não quer a tua agenda assim, né? Então, é nesse sentido que a ideia é a gente ter uma clareza e criar também um plano que faça sentido para cada um, né? Que seja um plano que funcione para você, né? E não necessariamente para o outro, né? Para outra pessoa. E daí, dona Ana, tá por aí também? Eu estou aqui, estou só escutando. Pegou a fazer o Canva, não? Eu escrevi ontem junto com você. Depois eu vou pegar cada um. Não, beleza. E hoje, assim, que falando de pagamento, né, de cobrar, para mim foi muito difícil cobrar. Agora que eu estou tranquila, agora eu falo meu preço e não tenho mais vergonha. Antes eu não queria cobrar, acho que tinha medo de cobrar, achava também que, como o meu é mais energético, e eu faço a terapia já junto com a energia, então eu achava que as pessoas, sempre eles chegavam, nunca perguntavam o preço, eu falava, é isso, mas eu posso deixar mais barato, entendeu? Antes deles pedirem. Agora não, agora eu não falo mais isso. Mas teve que ir trabalhando na terapia também, porque isso aí não é só uma crença que a gente leva desde criança, ou que, por exemplo, no tempo de criança, a minha mãe benzia, então nunca cobrava. Daí vem isso também. Não, o que você recebe do Senhor, você não pode cobrar. Quando é espiritual, também não pode. Isso são crenças que limitam a gente também. Então, tem que ir trabalhando essas crenças, tem que ir trabalhando como que a gente pensa, né? Por que às vezes a gente traz a crença que é das nossas ancestrais, que também foram curandeiras, que Mas também você veio com essa ideia, então, de que o que, como era um dom, também tinha que ser doado? Então, isso veio muito. Hoje não é mais. Hoje, agora eu cobro e não, né? E eu nunca tive problema de ninguém me pagar. Nunca. Eu faço, nem só dou eles vão lá e pagam, nunca tive dificuldade disso. Que coisa boa. E mais ou menos isso que você sentia também? Se às vezes não... Como era um dom que você recebeu, assim, também uma dificuldade de cobrar? Não. Tinha que ser doado ou não, nesse sentido? Na verdade, eu nunca vi como um dom. Eu via como eu fazia um curso, aprendia e desenvolvia, né? Mas é que como eu sempre... É que assim, eu sempre nunca tive dificuldade de pagar, mas eu sempre achei que se fosse mais barato, eu faria mais, entendeu? Entendi. Então, entrando naquilo de repente, eu dar mais chance para as pessoas, porque eu teria feito muito mais coisas se não fosse, se tivesse dentro do meu alcance, se não fosse preço, meu Deus, eu acho que eu não sairia dessas coisas, de relaxamento, de workshop, porque é uma coisa que eu adoro, tá, né? Faz 30 anos que eu vivo dentro dessas coisas, né? Entendi. Então, eu teria feito muito mais se eu tivesse possibilidade financeira. Perfeito, entendi. Bom, também não é uma forma de trocar, né? Tudo que você aprendeu e também trazer, mas é importante também ter essa troca, né? Vamos voltar? Vamos voltar aqui para a nossa aula, passou os nossos 10 minutos, para a gente dar conta, né, de tudo que a gente tem que ver. Bom, a gente entra, então, no nosso segundo C do método 3C, que é a clareza. A clareza, ela é visão, né? E sem números não existe clareza, por isso que a gente vai entender um pouquinho disso.
Para Kotler, tudo que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar, né? Hoje, que nem eu falei, eu fiz uma mentoria individual, então hoje à tarde, que foi olhando muito essa parte de números, esse C da clareza, e ficou muito claro, assim, no final dessa mentoria, o quanto isso é importante. É uma pessoa que já tem um espaço já há mais de 6 anos, e ela falou, nossa, nunca parei para olhar dessa forma. E ao mesmo tempo que me traz, né, uma clareza e que é bom, também me traz um medo, porque eu entendo tudo que eu tenho que fazer agora, né, para chegar onde eu quero. Então, isso é clareza, né? Isso fica mais claro, né? Tudo que a gente precisa fazer, beleza? Só que essa clareza, ela também gera algumas perguntas que elas são meio incômodas, né? De novo, quando a gente pensa em cobrar e fazer, muitas vezes é incômodo mesmo a gente pensar. Mas eu preciso entender o quanto que eu quero faturar por mês. E também, né, entender que eu posso sim ser próspera, que eu posso receber isso, que o trabalho que eu estou fazendo merece receber essa remuneração. Então, quanto que eu preciso, quanto que eu quero e quanto eu posso faturar? Essas são 3 perguntas que elas são diferentes, né? O quanto eu preciso é quanto eu preciso realmente para manter o negócio em pé e isso fazer sentido. Qual é o mínimo que eu preciso? O quanto eu quero é aquele ideal que eu quero colocar e quero tentar chegar até lá. E o quanto eu posso, daí a gente tem algumas restrições, porque a gente tem alguns tetos até onde a gente consegue faturar, até porque a gente está falando de serviço, a gente tem um limite de agenda que a gente consegue fazer, a gente tem um limite do que as pessoas estão, né, dispostas a pagar pelo serviço, então tudo isso a gente precisa planilhar e entender para ver se faz sentido. E chegar num denominador comum entre esses 3 pontos, entre o que eu preciso, entre o que eu quero e entre o que eu posso. E aí, acho que traçar uma meta que seja sustentável em relação a esses 3 denominadores aqui. Então, vamos chegar aqui na planilha, eu vou trazer ela aqui para a gente. Eu criei aqui um formato, tá? Peraí, só um pouquinho, deixa eu... Me confirme a hora que vocês conseguirem visualizar ela. Tá aparecendo para vocês? Tá? Beleza, boa. Então, assim, o que é a ideia aqui? Ela é uma planilha bastante simples, tá? Ela é uma projeção financeira anual, então começa aqui em março, né, mês que vem, e ela vai até, então, fevereiro, mês 12 aqui do ano que vem. A ideia é que você vá atingindo as metas que você traçar aos poucos. Então, no primeiro mês eu atinjo 60% da meta, né, 3 meses atingindo 60%, aí eu consigo chegar a 70%, para daí eu conseguir chegar a 90%, para daí lá no último trimestre eu realmente conseguir chegar bater as metas que eu quero. Então, ela tem um crescimento bastante factível, né? Inclusive, você pode reduzir aqui, eu vou disponibilizar esse modelo para vocês. Eu acho que eu só consigo chegar em 20%. Você vai ver que ela vai já alterar aqui os números, tá? Aí depois eu vou 30, depois eu vou 40, então a planilha já está toda dinâmica. Conforme vocês forem mexendo nesses itens amarelos, ela vai ser alterada e você vai conseguir mexer dentro disso. O que é interessante você pensar aqui? Eu coloquei aqui, por exemplo, uma sessão avulsa presencial a R$250 e eu quero fazer 30 no mês. Aqui eu estou considerando uma agenda com 6 agendamentos por dia, tá? Na meta lá, a hora que eu chegar no 100%. Então, se 30 presencial, 30 online, eu fecho lá mais 20 pacotes com 4 sessões presenciais ou pacote com 4 sessões online, e coloquei mais alguma outra terapia aqui, uma terapia 2 e 3, que teria um valor menor. Vocês vão colocar o produto de vocês aqui, tá? Alguém quer colocar o produto? A gente pode ir com esse fictício. Quer fazer, Silvio? Não? Ah, tá. Então vamos tocando. Então, vamos supor aqui que eu sou uma terapeuta, eu trabalho com energia, eu trabalho também com reiki, a sessão de reiki aqui presencial eu cobro 150, a online eu cobro 180, se a pessoa fechar 4 pacotes comigo no mês, na presencial, que era 250, em vez de eu cobrar 1.000, eu cobro 900, nas 4 online, em vez de eu cobrar, que ela vai dar 180, vai dar 960, né? Eu cobro 750 e eu cobro ali um tarô, vamos supor aqui, R$150 também, tá?
Para eu ter 6 agendamentos por dia, né, se eu conseguir ter esses 6 agendamentos por dia, que seria 100% aqui da minha meta, eu vou conseguir, ó, 30 do presencial vai dar 7.000, 30 do online vai dar mais 4.000, os 20 pacotes mais os 20 pacotes, mais as 10 da outra. Eu consigo tirar R$ 48.900 no mês, se eu bater os 6 agendamentos por dia dentro desses valores que a gente está falando. Tá? Mas nem sempre eu vou conseguir no primeiro mês, então aqui vai ficando mais claro, se eu bater só 20% dessa meta, eu preciso fechar 6, 6, 4, 4, 2 e 2, que eu vou fechar 9.780. O que é interessante você entender aqui? O que realmente te dá dinheiro ou não? Se você olhar no decorrer do ano, eu consigo entender também aqui o que está me trazendo mais valor ou não. Então, se você olhar aqui, o pacote é o que mais traz valor, mesmo ele tendo, né, às vezes, uma carga horária menor. Então, talvez seja mais interessante você tentar vender pacotes do que avulso. A ideia é que você coloque os teus produtos aqui e analise como é que vai ser a tua agenda em relação a isso, né? E se você também consegue vender ou não. Você consegue entender que você começa a clarear, a ter clareza realmente do quanto você pode vender ou não? Tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Mais alguém? Alguma coisa? Todos tranquilos aqui? A ideia dessa ferramenta é que vocês peguem essa planilha e vocês realmente joguem os dados de vocês e brinquem com essa planilha mesmo. Ah, se eu fechar isso, se eu fechar aquilo e tal, e ir sentindo realmente o quanto você consegue fazer e criando esses tetos, porque é a partir dessa projeção que a gente vai conseguir criar um plano para chegar nessas metas. Eu tenho uma meta mais ousada, eu tenho uma meta mais conservadora, tá tudo bem, cada um vai ter um, de novo, tem que ser uma meta que você consiga sustentar, que encaixe na tua agenda, que encaixe dentro dos recursos que você tem disponível, porque desenhando isso aqui de receita, a gente vai partir depois para a despesa. Se eu vou ter um site, eu vou ter uma manutenção. Se eu vou ter a contabilidade, eu também tenho um custo mensal. Se eu for produzir conteúdo e for chamar alguém para produzir esse conteúdo para mim, eu vou ter um custo mensal aqui de um social media. Um assistente financeiro que me ajude aqui não necessariamente precisa ser fixo, pode ser, não precisa ser alguém full time, mas alguém que me ajude, olhe, também vai ter um custo ali mensal. Ou um sistema financeiro, pelo menos, então talvez tenha esse ou aquele. Eu listei tudo aqui, muito básico, tá? Mas a ideia é que depois vocês trabalhem dentro dessa planilha e coloquem também as despesas de vocês, tá? Internet, celular, o tributo ele já está calculando aqui como sendo 10% do faturamento, tá? Então, como pensei ali num simples e tal, mas se o teu tributo for diferente, é só atualizar aqui a taxa e ele já vai calcular automaticamente. Tanto que se você olhar mês a mês, ó, aqui era 9, ficou 900, aqui era 14, já ficou 1.400, né? Então, ele vem trazendo, conforme o crescimento, ele também vai aumentando já a parte de tributação aqui. Se você olhar no primeiro mês, se eu precisar de todas essas despesas, ele já não se pagou. Ó, você já saiu devendo aqui R$ 1.700 para você trabalhar. Então, por isso que é importante você olhar isso mês a mês, entender quais são os teus custos, quais são as tuas despesas e o que você pode ter de receita. É aqui que a gente tem clareza se esse é um negócio que pode dar dinheiro ou não. Aqui você entende se ele é um negócio que ele vai chegar naquela meta que você tem. Ah, não, a minha meta é ganhar R$ 50.000 por mês. Será que eu consigo fazendo terapia? Do que a gente viu aqui, até é possível. Mas para eu fazer isso, talvez eu esteja com todas as minhas despesas aqui maiores. Então, eu ganhando aqui 49 mil, eu vou gastar 15, então vai sobrar 33. Isso já pagando imposto. Então, essa análise que é importante vocês entenderem. E ter isso claro, do quanto vai custar também para você chegar até lá. Né? Ah, não, então eu não vou ter alguém produzindo conteúdo para mim até eu chegar aqui nos 34. Então, você tira aqui a linha de social media até isso. Ah, financeiro, só depois dessa fase, quando eu estiver faturando X, aí eu vou ter o financeiro. Então, tudo isso vocês podem ir montando aqui dentro da realidade que faz sentido para vocês. A planilha já está somando tudo, ela já está, né, bem configuradinha, então está bem simples de vocês montarem isso dentro da realidade de vocês. Tá? Então, vou abrir um pouquinho para pergunta. A ideia, na verdade, essa é uma ferramenta que eu vou entregar para vocês fazerem, tá?
acho que isso, como entra muito a parte financeira, a minha ideia não é a gente se estender muito aqui, é só um modelo mesmo, mas queria ver se vocês ficaram com alguma dúvida antes da gente seguir. Alguém já fez uma planilha dessa? Sil, mais ou menos. Eu não, tenho até medo de fazer. Por que você tem medo, Mari? Não, na verdade que eu odeio matemática, Vivi. Eu fazer números para mim é complicado. Mas acho que pode te ajudar a ter essa visão, assim, do ano, do que você consegue Sim. fazer? Na verdade, quem faz isso daí é minha contadora, né? Mas eu Mas mesma aqui a não ideia é ter uma visão um pouquinho diferente. A ideia não faço. é você, porque o contador ele vai pegar tudo que você gastou e vai fazer o balancete e tal, mas ele faz olhando para trás, o que você já gastou. Aham, Aqui a gente fazer olhando para frente, pra frente. pensando em projeção mesmo, quanto você pode ganhar e criando esses limites muito claros, porque daí a gente vai criar metas para você chegar até lá. Aham, Por isso que o terceiro C é um C de crescimento, né? uhum. Como é que a gente pauta crescimento? Então, você vai olhar o teu cenário hoje e vai pautar, não, o que que eu preciso fazer para crescer? Tá? Então, É, por isso que a gente vem com consciência, a gente traz clareza para daí a gente proporcionar crescimento. crescimento. Aham. Tá? Não, mas tem que fazer. Tem, é importante. É importante porque daí você vai conseguir olhar com mais claridade para o que você está fazendo hoje. Aham. E aonde são os buracos? Porque às vezes a gente tem alguns buracos ali que a gente fala, a gente não vê que a gente está gastando tudo em algum lugar, ou a gente não vê, às vezes, que um produto que para a gente é secundário pode ser um que tem uma rentabilidade maior, né? Então, Na verdade, o meu gasto é muito pequeno. O meu aham, gasto, como a parte, assim, meu gasto que eu digo, aqui nem agora despesa. eu vou fazer uma pós-graduação na PUC, daí isso entraria como um gasto, Aham, né, de coisa. Mas nesses últimos 27 anos de formada, o meu gasto é com a sala. Nesse momento, a sala eu pego, é, é, eu uso. é, por demanda, né, Bloco que você tinha falado. de acordo com a demanda, né? E assim, como a sala era minha antes e está mobiliada com as minhas mobílias, não sei o quê, então eu tenho um custo muito baixo da sala. Eu pago em torno de 200 e pouco por mês a sala. Aham, E o online eu não gasto absolutamente nada, não. Tem a internet, mas é a internet da minha casa. Então eu não coloco como custo, porque é um custo que está já. Então, diluído. o meu custo ele é muito pouco, é mais na questão hoje em dia seria a sala e o curso que eu vou fazer, né? Então, Aham. Mas é que tem alguns custos que talvez estejam embutidos aí. Por exemplo, a gasolina que você tem que gasolina, chegar lá, coisa e tal. Então, às vezes a gente tem, às vezes até pouco aqui você tem que fazer, estacionamento, que você tem que colocar, ou documentação e tal. sim. Então, às vezes é importante a gente O colocar, CRP que tem que pagar todo ano, então, aham. trazer isso, assim, porque às vezes tem coisas que Uhum. você fala assim, não, tem roupa que você compra para trabalhar, tem roupa que você compra para você sair. Então, Sim, às vezes, sim, por sim. mais que seja pouco, às vezes é interessante, assim, se você puder trazer, traga para cá para você ter essa análise mais completa possível, né? Aham. É, claro, roupa que você usaria normalmente, não, mas aquela que é muito específica, né? Então, às vezes você vai usar um jatinho, Sim, sim. coisa e tal, nesse sentido, tá? É, Uhum. mas às vezes pode ser interessante também para você ter essa visão macro, né, de quanto custa realmente. Uhum. A gente sempre tem alguns custos que são indiretos, mas que fazem parte, ajudam a compor aqui, né? Mas se você tem despesa que é baixa, é ótimo, é sinal que você consegue ter uma rentabilidade muito grande, né? Uhum. Mas essa visão também é boa, tá? Você É. entender ali, quanto menos despesa a gente tem, melhor, porque, né, mais a gente consegue ter realmente de lucro. Então, isso é ótimo. Uhum. Às vezes tem algumas despesas que elas são estratégicas, né? Então, por exemplo, essa parte de produção de conteúdo pode ser estratégico. Claro, você vai ter que analisar se esse canal está te trazendo receitas. Se esse canal eu estou pagando R$ 800 por mês para social media e tá. Eu fiz um site agora. Eu paguei, agora que lembrei que eu mandei fazer um site, eu paguei. Então, daí agora que você está com o site, você pode falar assim, não, então eu vou colocar ali uns R$ 100 por semana em Google para trazer mais clientes.
né? Esses R$ 100 ele tem que se pagar. Então, por isso que eu digo, é uma despesa que ela pode ser estratégica, né? Então, só que sempre daí você tem que entender, não, olha, eu investi 100, mas ele está trazendo 500, então beleza. Né? Então, sempre tem que estar com isso na régua, sabe? Porque às vezes você fala assim, não, eu estou colocando R$ 2.000 no Google, se ele não está trazendo esses R$ 2.000, eu tô rasgando dinheiro, né? Então, cuidar com isso só e sempre olhar de forma estratégica para tudo isso. E a ideia de planilhar é por isso, assim, só para você ter esse controle, né? E essa clareza dentro do teu negócio. Beleza? Mais alguém? Jane tinha mandado ali alguma coisa? Queria falar alguma coisa também? Agora deu. Eu acho que ficou mudo. Porque Agora deu certo. a gente às vezes está trabalhando, mas você não sabe quanto você ganha de verdade. Eu achei a planilha maravilhosa. Que bom. Que bom. Eu tentei deixá-lo o mais simples possível. Se você olhar, se for um financeiro aqui, talvez ele brigue comigo, né? Porque ela é muito simples, mas ela não é uma planilha para controle de gastos. Ela é uma planilha para visão de negócio. É para ajudar você a tomar a decisão. Tá? Uma planilha gerencial. Então, ela é simplesmente uma projeção financeira, para você analisar um cenário. Tá? Então, depois, para controle financeiro, tem planilhas mais robustas e que fazem mais sentido. Mas para quem às vezes não tem toda essa destreza com número, com Excel, aqui você consegue já ter uma boa visão do que vai acontecer no teu negócio, né? Com um ajuste simples que você faz. Amei. Ah, que bom, fico feliz. Bom, vamos então continuar. Isso aqui eu vou disponibilizar ali no grupo para vocês, tá? E daí, depois, se vocês tiverem dúvida, a hora que vocês forem preencher, né, vocês sentirem que tem alguma outra necessidade aqui também, aí vocês podem ir comentando no grupo, porque daí também pode ser a mesma dúvida, né, de outra pessoa, e eu vou respondendo vocês ali diretamente, tá? Então, é isso aqui, vocês vão preencher. Quais são os produtos de vocês? Qual é o preço unitário? Qual a meta mensal por produto que vocês querem atingir? Né? E daí ele vai trazer já essa receita mensal, vai trazer receita anual, vai trazer o que é despesa fixa, as despesas fixas e variáveis vocês vão preencher ali também, e aí você vai ter um resultado projetado, tá? Vocês vão conseguir projetar até o final do ano, né? Ou, na verdade, por 12 meses, até fevereiro do ano que vem, mais ou menos esse cenário, né? O quanto vocês conseguem crescer. E o que é legal? Vai estar muito claro para você, olha, a hora que eu estiver vendendo X, eu consigo trazer o social media. A hora que eu estiver fazendo isso, eu consigo fazer aquilo. Então, até o crescimento de vocês vai estar pautado, né? Então, eu acho que essa liberdade que a planilha te traz, e essas metas claras também, é que ajudam a trazer esse C de clareza, né? Que é esse C dentro do método. E agora, então, para a gente refletir, né? Esse número que a gente está falando aqui, né, que a gente fala do faturamento, ele precisa ser uma estratégia. E hoje a gente trabalha, né, a gente viu ali, estava falando da questão de precificar e tal, a gente vê que às vezes a gente tem medo em relação a esses números. E às vezes a gente não quer olhar a planilha porque a gente tem medo, tanto que dê errado quanto que dê certo. Então a gente fica no mesmo lugar e às vezes a gente não olhar é quase como se eu não olhar, então não está ali. E não é assim, a gente precisa olhar para essas coisas, né? Colocar a luz, entender o que está acontecendo para que a gente consiga realmente prosperar, tá? Então, de novo, a gente está precificando por consciência ou por insegurança? Não, eu sei que é esse o preço e é o que as pessoas conseguem pagar, ou eu estou insegura de colocar preço? Né? Entender o quanto as pessoas estão propensas a pagar é bem importante aqui também. Tá? E essa clareza, ela traz responsabilidade. A partir do momento que vocês têm essa clareza do negócio de vocês, do posicionamento que vocês estão tomando, vocês entendem que só depende de vocês. Vivi, Vocês são responsáveis. Oi. desculpa te interromper, mas eu vejo muito, aqui, pelo menos aqui em Curitiba, eu vejo um comportamento assim, eu tenho meu valor, a minha sessão de psicologia é R$ 280, tá? Eu tenho, né, como eu disse, já 27 anos de formada, vários cursos de especialização, tudo, e acredito no que eu faço. Daí, aparece, assim, às vezes alguém que fala assim, tipo, nossa, eu fui numa psicóloga, nossa, cara pra caramba, paguei R$ 400, mas ela é boa.
né? Então, assim, às vezes a gente tem essa mania de pesquisar, assim, tipo, o que as pessoas podem pagar, tudo, e a gente acaba se desvalorizando, Exato. né? Porque as pessoas, aqui tem muito assim, tipo, não, eu pago, a minha é cara, mas ela é boa. Assim, tipo, Isso. daí eu falo assim, tipo, eu também sou boa, aí meu preço não. Sim, então, mas é que daí entra aquela questão. Não é o quanto ele está disposto, não é o quanto ele pode pagar, é o quanto ele está disposto a pagar, Disposto a pagar. né? Uhum. Porque, assim, ele está disposto a pagar os R$ 400, desde que ela seja boa, entende? Então, tanto que ele foi e pagou. Então, às vezes, as Uhum. pessoas estão dispostas a pagar os R$ 400, desde que eles vejam valor. Uhum. A gente estava falando do curso ali no intervalo. O custo custa R$ 17 mil. As pessoas estão dela, estava disposta a pagar. Ali ela não conseguiu mesmo, mas ela estava disposta a pagar isso. E tem pessoas que estão dispostas. Então, daí volta naquela questão da segmentação. Você vai ter que segmentar o teu preço também te posiciona. E ele Uhum. também vai fazer, né, com que você traga. Só que daí você tem que trazer esse valor tem que estar muito claro na entrega também. Ele tem que perceber esse valor para ele continuar e daí você reter esse cliente pagando os R$ 400 para cada sessão. Então, é o equilíbrio dessas duas pontas. Talvez 280 dê para aumentar um pouco, não sei se consegue chegar nos 400, mas daí é uma coisa que você também pode ir medindo e ir testando. Às vezes, assim, eu, até por trabalhar muito com adolescente, eu não aumento, porque eu fico pensando, eu tenho filhos adolescentes e fico pensando assim, tipo, é, quanto mais caro for, menos chance eu tenho de atender, porque a primeira coisa que os pais cortam é a terapia dos filhos, né? Então, Aham, quando aperta, né? quando aperta, assim, tipo, então, para ficar uma coisa que seja viável, Sim. então, assim, eu acho que tem que ser, assim, um preço, aumentou agora, era 250, aumentou para 280, mas era, Aham, tipo, eu ficava falando assim, tipo, tá, até R$ 1.000 as pessoas podem dispor por mês para pagar para os filhos uma terapia. sim, Então, é uma coisa assim, eu vou muito pelo valor que eu pagaria. Assim, entendi. o que que eu estou disposta também a pagar numa terapia, o quanto que eu acho que vale. Eu acho Aham, que 400 é muito. Apesar de eu ser psicóloga e achar que a gente tem bastante trabalho, mas eu acho 400 muito. entendi. Então, mas daí você tem que cuidar também que às vezes você está ancorando isso e não necessariamente o teu cliente, talvez ele tivesse propenso a pagar mais. Né? Então, aí volta aquelas crenças que a gente pode ter. Só tem que cuidar, às vezes, se isso não está te boicotando. Se você acha que está adequado e está tudo certo, tá? De novo, Uhum, tem que ser verdadeiro teu, né? Então, se uhum. é uma coisa que é teu e é verdadeiro, tá dessa forma e tá coerente para você, também não adianta você querer, não vou cobrar 400 e daí na hora que você for, você titubear, né? Então, aí você também não Sim, passa segurança. você não Então, tem paga que ser uma coisa segurança. que seja claro para você e que faça sentido, né? Cuidar, lógico, com essas crenças que a gente às vezes coloca na nossa cabeça, mas se é uma coisa que para você realmente faz sentido, não, eu me sinto bem assim, e para mim é coerente com o que eu entrego, tá tudo certo, Uhum. né? É importante que consiga pagar as contas com os 280 também, né? Tem que chegar no É. equilíbrio aí, mas tá tudo certo. Tá? Então, assim, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como, né? Então, essa é uma frase do Nietzsche, porque diz assim, a partir do momento que eu entendo para onde eu estou indo, fica muito mais fácil. Tem uma analogia que eu gosto bastante em relação a isso. É mais ou menos, eu estou o dia inteiro carregando tijolo. Aí eu pego um tijolo e eu levo o tijolo daqui e eu levo para cá. Venho aqui, volto, pego mais um tijolo e trago para cá. Eu pego mais um tijolo. Aí chega no final do dia, não aguento mais carregar tijolo, é cansativo e tal, né? Daí você fica aquela coisa, a gente fica murmurando. Agora, se eu chego lá no outro dia e falo assim, eu pego esse tijolo e eu trago para cá, mas eu estou construindo a minha casa, é mais um pedacinho da minha casa. Aí eu pego o tijolo, ó, vou construir mais um pedacinho da minha casa. Olha, eu pego o tijolo, mas é mais um pedacinho da minha casa que eu consegui. É diferente. Quando a gente tem um propósito, a gente aguenta quase qualquer como. A gente passa pelo processo de uma forma muito mais clara. Então, é mais fácil a gente aceitar tudo isso e mesmo a gente enfrentar essas metas, esses porquês, se a gente, né, se a gente sabe qual é o propósito. Então, quando eu tenho um propósito, quando eu entendo o porquê, eu aceito quase qualquer como. É muito mais fácil eu resolver, né, e entender esse como e superá-lo aí no decorrer do dia. Então, criar esse propósito é nesse sentido, tá? E nesse sentido também você tem que cuidar com esse medo, porque ele revela, né?
que você ainda não assumiu o teu lugar. De certa forma, tem alguma coisa aí que ainda está faltando e que você precisa trabalhar para conseguir entender esse porquê, né, e superar esses comos aí que a gente precisa para chegar onde a gente está almejando. Bom, a gente viu então, né, na nossa primeira aula, no comecinho dessa ideia do ser de consciência, onde a gente trabalhou muito quem eu sou, a gente fez lá nosso Canva, fez análise SWOT, entendeu as 5 forças do cenário para terapia no Brasil como um todo, e aí a gente entrou nessa questão da clareza, trabalhando, né, um pouco, começando agora, entendendo também o cenário agora financeiro, para aí a gente projetar para onde a gente vai. Então, vocês têm como tarefa trabalhar nessa planilha um pouquinho, esmiuçar isso. Nosso próximo encontro vai ser só terça-feira que vem, então vai dar tempo de vocês olharem todas essas ferramentas. Eu sei que é muita informação, que é muita ferramenta, às vezes a gente nunca mexeu com isso antes, mas aproveitem esse tempo para olhar, se tiverem dúvida, perguntem ali, a ideia é que a gente construa isso junto mesmo, para daí a gente, né, finalizar essa parte da clareza já com um primeiro plano, para a gente ir para o crescimento já daí realmente delimitando ações de como a gente vai construir para chegar nessas metas que a gente vai desenhar junto. Tá? Então, sem consciência, esse crescimento acaba virando só vaidade, porque eu não sei quem eu sou. Então, eu vou acabar pegando alguma coisa de prateleira e só seguindo, e às vezes a gente vai, né, fazendo mais barulho do que realmente se posicionando. E sem a clareza, a gente acaba se frustrando, porque a gente caminha, mas a gente acaba não chegando onde a gente quer. É a mesma coisa do tijolinho, eu vou, mas eu vejo que eu só estou ali carregando o tijolo, enquanto eu podia estar realmente construindo a minha casa. Tá? E daí uma pergunta só para a gente pensar, né? Se o meu negócio hoje crescer 3 vezes, assim, de uma hora para outra, eu vou conseguir sustentar ele? Será que se eu encher a minha agenda 3 vezes mais, isso vai ser bom ou vai ser ruim? O quanto isso vai tomar? Então, essa meta, a gente tem que... Desculpa, Vivi, essa hora a gente tem que pensar na nossa saúde mental também, Exatamente. Né? Então, a hora que vocês forem desenhar essa meta, esse planejamento, pensem no que é sustentável para vocês também. Tanto financeiramente do que eu quero, do que eu consigo, do que dá para eu fazer, né? Porque senão a gente vai colocando coisas e às vezes a gente não consegue viver no meio do processo, né? Tudo bem eu ter dias ou meses, ou às vezes uma semana, não essa semana, por exemplo, eu sei que eu vou entregar o curso, então eu vou ter que trabalhar um pouco mais porque eu preciso me preparar, eu preciso estar, né, aqui inteira para passar isso para vocês. Mas eu sei que é uma semana, isso não vai ser, né, todos os dias. Então, é importante você também equilibrar isso para que você consiga fazer uma entrega que seja saudável e que seja sustentável, né? Porque não adianta eu trazer toda essa coerência para o negócio e daí a gente também exagerar dentro do nosso limite físico, né? Da gente como pessoa ali também. Próximas tarefas, então, preencher a planilha. É importante que vocês ajustem esses preços com coerência dentro do que vocês conhecem do mercado, do que vocês sentem. Analisar e pautar esse crescimento, como é que vocês querem crescer, né? Eu quero crescer um pouquinho, eu quero ganhar mais 3, 4 clientes. Tá bom, coloca ali 3, 4 clientes sem problema nenhum, tá? Já estou tranquila dentro do que eu tenho. Então, coloca uma projeção mesmo de manutenção, não tem problema, né? E aí você consegue, às vezes, crescer em autoridade, em criar marca. Às vezes, o ganho que você quer não é financeiro. Às vezes, o ganho que você quer pode ser em número de seguidores, pode ser em autoridade, né? Então, coloca isso, tenha clareza também sobre isso que você quer. Faz essa análise se você está pronto para crescer e o quanto você consegue, e se eu crescer, qual é o medo que eu vou ter, se é que dê certo ou não, é o medo de eu perder depois? Então, analise isso com bastante carinho, né, com uma reflexão bem justa dentro de vocês. A ideia não é, de novo, uma fórmula pronta, é que vocês achem esse caminho que faz sentido para vocês e no coração de vocês. E na próxima aula, então, a gente vai consolidar o ser de clareza, vai entender, né, o que é essa clareza dentro do negócio terapêutico, por que essa clareza desperta medo, a gente vai falar bastante sobre medo, inclusive a gente vai fazer um exercício sobre essa questão dos medos, e vai falar essa questão do protagonismo versus responsabilidade, né? Eu assumir tudo isso também me traz certas responsabilidades, mas também é importante porque eu sei que daí depende de mim. Tá? E aí a gente vai fazer um plano simples de ação, pensando nos próximos 90 dias, né, dentro disso, para daí a gente ir para a última aula, onde a gente vai entender como operacionalizar, como executar esse crescimento. Beleza? É isso, gente. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Eu vou disponibilizar os materiais para vocês ali. Queria agradecer muito, né, essa troca que a gente teve até aqui e abrir também o espaço para vocês comentarem um pouquinho agora para a gente encerrar.
Como é que foi a aula para vocês? Foi tranquilo? Foi ótimo. Gostou? Gostei Foi bastante. tranquilo, gostei. Que Eu bom. estou pensando em várias coisas. Desde ontem, que me chamou a atenção o seguinte, eu tenho que saber o que eu quero, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum. O que eu quero? Exatamente. E isso é libertador, né? Porque às vezes as pessoas vêm, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Então, eu quero que vocês comecem a questionar isso. Ah, não, você tem que fazer um post assim. Ah, mas qual é o objetivo disso? Eu não sei se está dentro do meu objetivo. Então, é esse questionamento que eu quero que vocês tenham. Ah, não, a melhor coisa que tem para fazer é isso. Não sei, depende, talvez não seja. Né? Então, esse olhar crítico é libertador. Né? E se você sabe para onde você está indo e tem um propósito, tudo fica mais simples na vida. É isso mesmo. Valeu. Perfeito, então tá bom, meninas, boa noite para vocês, obrigada de novo pela troca, foi ótimo estar aqui com vocês, espero que vocês tenham aproveitado, né, bastante da nossa aula, e semana que vem temos mais 2 aulas semana que vem para a gente finalizar o método, e eu fico à disposição de vocês ali, caso vocês tenham qualquer dúvida nesse processo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijos. Beijo. Beijo.